Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Se é só um sonho, então por que tá proibido? Porque nunca é só um sonho, ou é? E um rosto todo cortado por vidro dói um bocado. Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre Christopher Nolan, o maior cineasta da atualidade. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, o Nolan é tão Nolan que ele colocou o nome do filho dele de Magnus Nolan. Caraca, hein? Muito bem, Rogério Montanari. Estou tal qual despedaçado quanto a poeira de Interestelar, mas estou aqui. Olha aí, Rogério foi acometido. Foi cometido pela poeira. Exatamente. Que adentrou os meus pulmões e fechou os meus brônquios. Gostou dessa? Gostei aí. Parece muito não parece o Nolan falando de uma gripe? Parece. A poeira adentrou os pulmões e transformou os alvéolos. Você pega um papel e fura no meio assim. Gente, vamos falar sobre Christopher Nolan. Não é a primeira vez que a gente fala sobre a carreira dele. Só que depois de muitos anos, Christopher Nolan se tornou o maior cineasta de Hollywood. Quer você queira ou não. É o cara que conseguiu unir os gregos e os troianos, né? Conseguiu fazer... Crítica e público. É o Norvana, né? Ele é o Norvana. Uniu todas as tribos. Uniu todas as tribos, porque ele agrada a crítica, ele agrada o público e ganha muito dinheiro. E é o cineasta perfeito que Hollywood, né? O que o Nolan respira, Hollywood fala assim, meu Deus, esse cara é demais. A gente vai passar um pouco pela carreira dele e entender como é que ele chegou nesse ponto. Como é que ele se tornou o maior cineasta de Hollywood da atualidade. Temos muito a conversar. Obviamente, sem spoilers de nenhum dos filmes. Se você quiser ouvir podcasts com spoiler, na história aqui do Rapadura Cast a gente já falou sobre diversos filmes do Christopher Nolan, mas especificamente revisitamos Interestelar no Sala VIP, patreon.com/RapaduraCast, nosso podcast exclusivo para assinantes. E a gente decidiu revisitar 11 anos depois Interestelar. E eu vou dizer, a minha opinião mudou drasticamente, tá? Porque eu, naquela época, eu falei assim, esse filme não vai se tornar um clássico. Não tem como. Christopher Nolan quis ser Stanley Kubrick e tudo, 11 anos depois. Eu vou dizer o seguinte, mudou minha opinião, tá? Errou feio, errou rude. A opinião do Rogério também mudou. Muito. A gente tem muito a conversar sobre Interestelar. Tá lá no patreon.com/RapaduraCast. Tem muitos podcasts maneiros pra você ouvir lá e assistir também, porque é feito em vídeo também. Você não perde por esperar. patreon.com/RapaduraCast. Se junte aos nossos VIPs. Vamos nessa, vamos falar sobre o Christopher Nolan agora aqui no RapaduraCast. Olá, aqui é a Débora Nunes de Belo Horizonte e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. I'm a cop, you idiot! Life is life. You can't handle the truth, Johnny! I'll be back. And the Oscar goes to Rapadura Cast. Em 2025, o ano que a gente tá gravando esse podcast, é importante pontuar porque nesse momento Christopher Nolan é o maior cineasta da atualidade. De Hollywood, tô falando de uma forma geral. Ah, mas é de qualidade. Nossa, nada a ver, prefiro Paul Thomas Anderson. Eu também prefiro Paul Thomas Anderson. Eu prefiro Scorsese. Eu prefiro Quentin Tarantino. Eu também prefiro Quentin Tarantino. Scorsese, Tarantino. Não, e o Martin Scorsese joga vôlei, o Martin Scorsese? Não, né? O Martin Scorsese, ele talvez seja o maior cineasta vivo, Martin Scorsese, né? Mas todos eles jogam pra um lado. Pro lado da crítica. Por quê? Isso. As pessoas que assistem os filmes deles até gostam dos filmes deles quando assistem. O problema é que elas não assistem. E aí você tem filmes que têm bilheterias médias pra baixo e que agradam muito a crítica sempre, muito, né? Tanto o Tarantino, quanto o Paul Thomas Anderson, quanto o próprio Scorsese, mas que não atingem o grande público. São cineastas que dificilmente conseguem pagar suas produções, porque todos esses três cineastas, a gente citou 3 nomes que não fazem mais filmes pequenos, né? Eles sempre fazem filmes grandes, né? O Tarantino faz filme grande, é tudo mais de 100 milhões. O Scorsese é máximo de 200, né? O Scorsese não faz mais filme de
eu vou fazer um filme de 50 milhões. Scorsese, jamais. O Paul Thomas Anderson até que faz filmes o menores, problema é que né? esse novo agora vai que o vir novo com que a ele fez nota agora alta, viu? Uma foi batalha de mas- cada vez aí dele aí tá Mas pesado, o- né? Precisou Mas- até fazer parceria com o Fortnite pra ajudar a pagar as contas. Exato. Mas, Isso. enfim. Mas Que o- vergonha, mano. Ai, meu Deus, Paul Thomas Anderson. Imagina o Paul Thomas Anderson na casa dele Não, falando assim, ele, meu Deus meu do céu. amigo, o cara falou só o seguinte, alguém falou pra ele assim, ó, vai ajudar a pagar as contas. Ele fala, então faz. Foi uma decisão tipo eu da não quero série me do meter estúdio, nisso. sabe? Foi alguém do estúdio falou assim, gente, vamos pagar aqui as contas, vamos colocar o Paul Thomas Anderson no... Esse filme não vai, no tipo negócio. assim, esse filme não vai se pagar, então a gente tem que fazer um jeito Mas dele se pagar. Tem tudo pra ser maravilhoso, tá? Tem tudo pra ser um filme maravilhoso. Leonardo DiCaprio tá surtadaço nele. Mas no caso aqui do Christopher Nolan, como ele consegue fazer o filme que é muito elogiado artisticamente, porque isso é uma coisa que ninguém pode negar, todos os filmes do Nolan são impecáveis cinematograficamente falando, né? Em fotografia, som, figurino, ambientação. Design Só de tem produção. ator de primeira classe nos filmes do Christopher Nolan, né? É ator e atriz, né? Então, ele é um padrão muito alto que o Christopher Nolan entrega de cinema. Alguns filmes são mais duros, alguns filmes são mais robóticos, eu diria, menos emocionais e tudo. Mas não importa, o fato é que as pessoas vão assistir no cinema e levam as pessoas pro cinema. O Christopher Nolan é o salvador do cinema. Pelo menos ele queria ser, né? Essa parte do salvador do cinema. Tem uma galera que ficou com antipatia com o Nolan por conta lá do período da pandemia que ele tinha o Tenet pra lançar. Tanto ele quanto a Warner colocaram essa parte de salvador do cinema. Aparece até em capa de revista da carreira do cinema, salvo Mas engano. é porque os cinemas estavam fechados, né? Uhum. Importante dizer, o Tenet foi adiado algumas vezes, o Nolan não quis adiar por um período longo de tempo. Ele falou assim, não. Quando é que abre aí? Ah, daqui 3 semanas. Então vai sair daqui 3 semanas esse filme. E aí ficou sendo postergado, ele ficou indignado, né? Porque o Nolan vive na caixinha dele, no mundinho dele, né? Ele tem um mundinho cinema. Mundinho cinema é o mundinho do Nolan. E aí foi assinado adiado até que os cinemas iam reabrir. E aí ele falou assim, é meu filme que vai levar todo mundo pra telonas aqui, pras salas. Também teve a questão com a Warner, que aliás foi o que meio que quebrou a parceria Nolan-Warner. Sim. Foi o fato de que os filmes estavam sendo lançados no cinema e também na HBO Max. O que desagradou profundamente o Nolan, que é um defensor, um entusiasta da experiência do cinema. Foi o que quebrou As coisas a parceria. mudaram tanto, Cicas, que na época era HBO Max, a empresa foi fundida com outra, se transformou em outro nome, virou só Max e voltou a ser HBO Max novamente. Pois é. E, juro, você sabe, né, que um desejo que a Warner tem é reatar o romance dela com o Nolan. Quem não quer, né? Só que a Universal, ela chegou... Oi, sumido! Tudo bom? Oi, sumido! E reatou esse romance. Tu falou da questão dos gregos e troianos. A gente teve o lançamento de Oppenheimer. Pô, o cara conseguiu fazer com que um drama sobre o criador da bomba atômica rendesse quase 1 bilhão. E a Universal já abraçou o Nolan e disse, olha, a gente vai lançar seu próximo filme. E ainda veio com essa estratégia única de lançamento, em que ela coloca um teaser nas salas IMAX e diz, olha, a gente vai começar a pré-venda do filme com 1 ano de antecedência. 1 ano para as salas IMAX 70mm, que são o top do top do top de linha. Tem algumas salas no mundo, né? São menos de 2 dúzias de salas no mundo. Esgotou. Não, esgotou em minutos. Em minutos, negócio... né? 1 ano de... Cara, isso pra mim é surreal. 1 ano de antecedência. Um ano do lançamento do filme. Você consegue esgotar ingressos. Ninguém fez isso. Eu, completando a sua frase, eu acho que ninguém faria isso. Porque é um Nem risco... o próprio Nolan. Porque assim, é um risco muito grande. Tô sentindo aqui uma coisa meio Memento. Talvez seja a 3ª vez que eu esteja falando isso, mas qualquer outro filme, qualquer outro diretor teria um pouco de receio de fazer isso, porque se você não consegue vender esses ingressos logo de cara, apesar de serem poucos, tá? Não é tanta coisa assim. Sim. Mas vamos supor que ele não consiga nem vender esses ingressos todos. O filme ele já sai 1 ano antes com uma pecha de não ser um grande sucesso. Atrativo, né? De não ser, nossa, Exato. você não conseguiu vender uma pré-venda, mas é uma pré-venda de 1 ano, né? Então, loucura, assim, né? eu não consigo ver outros diretores que consigam uma façanha como essa nesse momento, entendeu? Eu acho que o Nolan, inclusive, se eles decidissem lançar em salas IMAX normal também, assim... vamos Em vender todas para as salas normais, IMAX. também venderia, entendeu? E, Rogério, eu acho até que a gente consegue estender
pra outros, assim, que eu tô falando assim, não tem outro cineasta que conseguisse isso, talvez. Talvez não, mas, por exemplo, vamos pegar um Vingadores da vida. É um exemplo que a gente sempre utiliza, né? Um Vingadores Doomsday, que é um filme que tá muita gente esperando, por mais que as pessoas não estejam mais confiando. Hypado. As pessoas não estão confiando tanto na Marvel, mas ainda é um filme Vingadores, né? O filme Vingadores, ele tem um atrativo, existe um hype. Se faz isso nas salas IMAX, um ano antes da estreia, eu acho que também que esgota. Talvez não na mesma velocidade e tudo, mas esgota. O Homem-Aranha, por exemplo, vai ter o Homem-Aranha novo aí do Tom Holland. Se fizer isso, eu acho que esgota também. Isso pode criar uma tendência em Hollywood de pré-vendas muito antecipadas, que até criem uma... A indústria do hype, ela tá tão bizarra, né? Porque os trailers, eles estão cada vez mostrando mais, é muito trailer, muita coisa. E as pessoas estão criando hype com logo, mano. A gente viu isso. O Homem-Aranha, antes de começar a ser filmado, já tava mostrando o uniforme do menino, porque ia vazar um monte de foto. Então, eu acho que a indústria do hype sobrevive em cima disso. Esses ingressos sendo vendidos antecipadamente, isso acontece desde sempre, né? A gente, sempre um mês antes da estreia, a gente vê esses ingressos de pré... 2 meses, mais ou menos. 2 meses, né? Eles acabam sendo vendidos, mas um ano mostra o potencial e mostra o quanto o Christopher Nolan se transformou nesse cara que leva multidões, porque o próximo filme dele, A Odisseia, que vai contar a Odisseia lá de Homero, né, de Ulisses, né, e tem um elenco absurdo, não, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, cara, é absurdo o negócio. Charlize E Theron. é um épico, totalmente fora de tudo que ele já fez, sabe? Ele sempre foi um cara muito científico. Até o filme de super-herói dele é pé no chão. E aí ele faz um negócio totalmente diferente. E as pessoas estão lá esperando. É o nome de Hollywood. Quando você fala assim, vai sair um filme do Tarantino, nem importa o tema, você vai ver. O Scorsese vai lançar um filme, não importa. Christopher Nolan entrou nessa linha. É o filme do Christopher Nolan, rapaz. Só que entrou na linha que furou uma bolha. bolha. Imagina só, Júlio, tu citou aí Vingadores, citou Homem-Aranha, etc. São marcas. Franquias, São marcas que estão aí há décadas, sabe? Aqui a gente tá falando de um cineasta. A gente citou Tarantino aqui, cara. Tarantino, ele é um nome, mas ele é um nome que tá dentro de uma bolha. A gente tem o Scorsese, é um nome, mas esse nome tá dentro de uma bolha. O Nolan, ele furou essa bolha. Você lembra nos anos 90, quando a gente assistia um filme tava assistindo alguma coisa na televisão e aparecia propaganda, um filme de Steven Spielberg, ou uma produção de Steven Spielberg? Eu tenho meus questionamentos se o Tarantino não furou a bolha, tá? Se não é o cara que furou a bolha. Não furou. Cara, é uma bolha dentro do universo cinéfilo, assim? Tipo, a galera que gosta de cinema conhece Tarantino. É uma bolha maior do que a do o público médio, se você chegar assim, sabe quem é Tarantino? Quentin Tarantino? Não, desculpa, as pessoas sabem quem é o Tarantino, não é essa a questão. A questão as pessoas... Que ninguém sabia do Spielberg. Lembra do Spielberg? Vocês falavam Spielberg, é o que você estava falando. É o que você está falando, mas as pessoas vão no cinema assistir, essa que é a questão. O James Cameron nem tem tantos filmes assim. Mas se você fala assim, cara, o James Cameron, diretor de Titanic, todo mundo, caraca. Se você fala James Cameron, a pessoa não vem o nome na cabeça. Agora, se você fala diretor do Titanic... Diretor de Avatar. Muita gente vai assistir Avatar porque é o diretor de Titanic, né? Agora, ele conversa com esse ele público, personalizou a marca. Sir Christopher Edward Nolan. Tem que lembrar que agora o homem é Sir também. Sabe, é tudo agora. Ele personalizou uma marca ao redor dele. A gente conhece os filmes dele, tem assinaturas visuais, tem assinaturas auditivas. Você conhece o estilo do Nolan. Ele conseguiu, com os filmes dele, vindo aos poucos, cara. Você vem no Following, Amnésia, você vai pra Insônia, chega no Batman, que foi com o Batman que ele começou a estourar com um público maior. Chega no Cavaleiro das Trevas, que se torna um fenômeno gigantesco. E a partir daí, cara, você vai pra filmes que ele pode arriscar mais, como o próprio Grande Truque, que, ele coloca Batman e Wolverine com David Bowie no meio. Ele começa a fazer as trocas, né? Quer fazer assim, olha, estúdio, pra vocês, um pra Warner, mim. Eu faço um filme pra vocês e eu quero um pra mim, né? Vamos fazer esse bem bolado aqui. E ele faz isso com maestria. O Christopher Nolan, a Odisseia é o 13º filme dele. Ou seja, ele lançou 12 até então, né? Porque a Odisseia não saiu ainda. Com 12 filmes, ele arrecadou 6,6 bilhões. Nenhum cineasta conseguiu isso. Nenhum. Não tem nenhum cineasta.
Ai, o Spielberg. Ok, mas o Spielberg tem 6 vezes mais filmes do que o Christopher Nolan, né? Não dá pra colocar na mesma comparação uma pessoa com 12 filmes. E você tem que isso. E você tem que pensar o seguinte, só 3 desses filmes são filmes de franquias, de coisas conhecidas, como o Batman, por exemplo. E aí eu acho que tentando começar a explicar, acho que a gente não consegue explicar exatamente. A maioria dos filmes originais, né? É um Isso fenômeno muito muito louco. falar. É um fenômeno muito maluco. Mas o Nolan, eu acredito que ele conseguiu essa façanha de agradar crítica e público quando ele tomou um passo que normalmente é muito ruim pra qualquer cineasta criativo, que é pegar uma franquia, né? Porque quando você pega uma franquia, você tem um estúdio inteirinho atrás de você. Exatamente. Você tem produtores, você tem todo um séquito de gente pra ficar se metendo no seu trabalho e que pode jogar o seu trabalho no lixo. Cara, você pega uma diretora, como a Chloe Zhao, por exemplo, ganhadora de Oscar no ano. Sim. No ano seguinte ela faz um filme da Marvel. Cadê a Chloe Zhao? O Eternos, né? Cadê a Chloe Zhao? Não, repara como ferra a carreira da pessoa. A diretora das Marvels era uma diretora que vinha num crescente também. Costa. Sim. Exato, uma diretora que vinha... diretora de arte, também vinha num crescente, fez o Candyman, né? A volta do Candyman. Vai fazer agora o Extermínio 4. Mas isso é muito mais uma coisa que acontece nessas franquias grandes, que eles só chamam diretores de nome pra atrair o nome dessas pessoas, mas não dão uma total liberdade pra essa galera, né? O Nolan, ele consegue uma coisa porque... O pessoal sempre fala, o Nolan é chato. O Nolan é frio. Mas todo mundo que trabalha com ele ama trabalhar com o Christopher Nolan. Nunca tem reclamação. Ele é sempre muito conhecido como gentleman no set. É um diretor que ele tem regras dentro do set. Tem regras estabelecidas. Por exemplo, não entra com celular. Não existe celular no set dele, por exemplo. O Nolan não tem smartphone. O Nolan tem aquele celular flip ainda. É uma coisa meio maluca. Tem as regras, os scripts dele são entregues com papel especial, etc, pra não ter vazamento e tudo. Mas é um diretor que ele tem uma visão. O diretor ele tem que ser um general dentro do set. Porque ele tem que ter uma visão certa do que ele tá querendo fazer para aquele filme. Ele tem que coordenar com o diretor de fotografia, tem que coordenar com o operador de câmera, tem que coordenar com o pessoal do som. Ele tem que ter uma visão do que ele quer fazer. Vamos pegar aqui um exemplo negativo, certo? Mas dentro ainda desse Nolan verso, porque é um filme que tem o Christian Bale. Exterminador do Futuro, A Salvação, certo? Dirigido lá pelo McG. A gente sabe que foi um set altamente caótico, porque ele tinha um diretor que não tinha pulso. Teve aquela situação lá com o Christian Bale, em que o Christian Bale fazia lá o John Connor, e tava lá, tinha uma cena que ele precisava de um espaço mais introspectivo, era um diálogo que tinha que entregar uma coisa mais forte, e você tinha um diretor de fotografia que tava passando o tempo todo na frente e quebrando, isso segundo os relatos que a gente tem do set, quebrando a concentração do Christian Bale. Christian Bale deu um surto no set, homérico. Deu um surto que ficou conhecido. Na hora, no meio do surto, o Christian Bale pediu: McG, pelo amor de Deus, cara, diretor, McG, por favor. O McG ficou lá dele, pô. Se fosse o set do Nolan, ele tinha resolvido a situação internamente. Isso não tinha vazado. E isso prejudicou, inclusive, a imagem do filme, prejudicou a imagem do Christian Bale. Esse vazamento prejudicou todo mundo, cara. Sim, até porque essas brigas acontecem com muita frequência nos sets. Nem tudo a gente fica sabendo, né? Uhum. É só você ver aí, bandas, você vê grupo de amigos. Você pega aí seus grupos de amigos, quem vocês nunca brigaram com os seus grupos, cara, aí? Dentro do Armadura Cast, a gente teve informações que a gente teve problemas internos que a gente resolveu de maneira interna. Atores são ególatras. Esse negócio do Bale é claramente um método dele, né? O cara não pode passar na frente dele, vai se fuder, ele vai pra um camarim, caralho, né? Mas eu, assim... Mas voltando no Nolan, por exemplo, eu acho que quando ele fez o Batman Begins, ele não tinha total e completo... Ainda não. Ele vinha de um filme que chama Seguinte, que ninguém conhece, que é o Following. Eu nunca assisti. Depois ele fez o Amnésia, que esse sim era um filme muito pequeno, que fez muito sucesso por conta da maneira que ele editou o filme, né? Uhum. A maneira que o filme a história é contada de trás pra frente. Não é uma novidade, por incrível que pareça, mas é o primeiro filme que conseguiu... atraiu o público pro cinema. Eu lembro de ter assistido esse filme no gargarejo, na primeira fila. Porque tava lotado. E era um filme, cara, minúsculo. Foi um sucesso ali, até de forma repentina, né? A gente tava vendo ali acho que o Quentin Tarantino nos anos 90, ele abriu muito o mercado pra esses novos cineastas independentes aí, né? Porque o próprio Following mesmo,
Que ele é de 98, se não me engano, né? O É de 98, é 98. Ele gravou em um final de semana num apartamento, cara. É basicamente um experimento, é um filme de 70 minutos, é todo preto e branco. Ele é tipo assim, é o primeiro trabalho do Nolan, nem tinha esse foco... isto é um filme comercial. O Amnésia não, o Amnésia já é um filme comercial, né? É um filme... com o Guy Pearce, com a Carrie-Anne Moss. Sim. E, cara, você pega... O Following foi feito em 98, 2 anos depois ele faz o Amnésia, 2 anos depois ele faz o Insônia. Pega o Crescendo aqui. Ele começa com o Following, que é, como o Rogério colocou, um filme experimento. Mas que ele conseguiu botar o currículo dele pra jogo. Você vai pro Amnésia, que é um filme que ele utiliza uma montagem única, não é algo inovador. Tinha episódio de Seinfeld já tinha coisa. O Tarantino fez isso nos anos 90 inteiro, né? Não, mas não é só a questão Não do jeito que ele fez, né? Não do jeito, que aqui a gente tem a história de trás pra frente, inversa. né? Não, é porque do jeito que ele faz é exatamente onde termina uma, começa a outra. Onde termina uma, começa a outra. E aí você tem que ir montando... A grande sacada do filme é você ir montando ele na cabeça. E a gente não pode esquecer também que no meio dessas parábolas invertidas, você tem pequenos trechos que sim estão numa linha correta de narrativa. Uhum. Então ela confunde. Cara, esse filme, se você for pensar, ele é basicamente o resumo da carreira dos filmes do Christopher Nolan. Que assim, é complicar uma coisa que é simples e fazer disso algo que as pessoas entendem como genial. Ele brinca com as peças simples do quebra-cabeça pra tornar o jogo divertido. Pra você, como espectador, você montar na sua cabeça e falar assim, caraca, que legal, era isso somado com isso e não sei o quê. E aí dava o filme, sabe? Então... Você já assistiu aquela versão montada da maneira correta? Ele foi lançado em mídia física com saiu, extra. Né, quando o DVD, né, era um extra. Isso. É super sem graça. Porque é um filme simples, cara. É um filme com uma história muito simples. É um cara que ele tem perda de memória recente, e aí a cada bobeirinha, alguém bate na porta e ele perde a memória. Cada 3 minutos. Então ele começa a anotar as coisas e tatuar no corpo as coisas que ele não pode esquecer, porque ele tá pesquisando. Na verdade, ele tá investigando a morte da esposa, que que ele não consegue descobrir o que aconteceu, a polícia não tá nem aí, então ele começa a buscar sozinho. Só que você imagina, um cara que não tem memória recente, né? Então ele só lembra muito do passado. E aí você tem... É uma história muito simples, porque ele vai entrevistando pessoas e as pessoas vão se utilizando dessa prerrogativa dele de não ter memória recente pra enganá-lo. Pra manipular ele. Exatamente. Ele tem uma estética no ar, ele pega essa estética no ar, você pega a Carrie-Anne Moss, cara, era 2000. A Carrie-Anne Moss tava quentíssima. Foi seguido do Matrix, né? O ano seguinte do Matrix, o Joe Patoliano também, que também é do Matrix. Também. Então você pega uma galera que tá quente do Matrix e bota nesse filme com o Guy Pearce, que também é um cara que vinha forte lá do Los Angeles Cidade Proibida. É um elenco bom, é um elenco forte e faz essa história com essa pegada no ar. Você coloca esse twist do de trás pra frente pra simular justamente a situação de perda de memória recente do personagem, do protagonista. É um filme que funciona. E ele foi produzido pela... Não, é um ótimo filme. Pela Suzanne Todd, que também é uma produtora grande. Então já começa a chamar a atenção de produtores, já começa a chamar a atenção de pessoas que veem, esse cara tem algo especial. E trabalhando também junto do Jonathan Nolan, o irmão dele. É um filme que custou ali entre 6 e 7 milhões de dólares... e faturou 40 milhões, entendeu? Sim. E vendeu muito no home video. Eu lembro que no DVD dele era muito buscado. O DVD, as pessoas compravam o DVD porque tinha essa versão que as pessoas... Porque muita gente não entendia. É por isso que eu falei, assim, e eu vou reiterar. Esse filme, ele é o amálgama dos filmes do Christopher Nolan. Porque é assim, uma história simples pra caramba, transformada em algo extremamente complexo por conta da maneira da qual ela é contada, tá? E que torna o filme bom. Eu não quero dizer que os filmes são ruins. Tem truques nos filmes dele? Tem truques pra transformarem ele nesse cara que hoje em dia as pessoas têm como um grande gênio. Meu Deus, como é que ele pensou? Eu lembro que eu assisti a primeira vez a Origem, eu fiquei assim... Mas depois que eu fui assistindo de novo, eu falei, peraí, não é... Calma aí. A sensação que ele te dá, principalmente a primeira vez que você vê, é de algo realmente muito fresco. Caramba, de onde esse cara tirou isso? Mas quando você assiste com um pouco mais de calma e um pouco mais de discernimento, fica um pouco mais fácil de você montar o filme, né? Na cabeça, quando você deixa o espetáculo de lado. Sim. E vai pro filme em si, pra história, todos eles são super simples.
Ele tenta complicar em algumas coisas. Com um olhar mais atento, você consegue ver que faz sentido o que ele tá falando. Ele não jogou as coisas lá e se virem, eu sabe? acho que não, a exceção a isso é o Tenet, mas a gente chega lá nesse ponto. O Rogério tá falando da simplicidade, mas essa questão da forma como ele conta a história faz parte da gramática que ele utiliza pra contar a história. Claro, sim, mas é por isso que eu tô Ou falando. Seja, faz parte da assinatura dele, faz parte da forma como ele enxerga as histórias. O Interestelar, por exemplo, é um filme que, originalmente, quem ia cuidar dessa história era o Spielberg. Ia ser um filme completamente diferente. Ia ser um filme com uma sensibilidade completamente diferente, porque o Nolan tem uma sensibilidade única. Só pegar o Insônia, por exemplo, que é um remake de um filme europeu. Não tem a cara do Christopher Nolan, sabe? Esse é filme de estúdio. Esse é filme de estúdio é um remake totalmente de estúdio que abriu o Nolan pro mercado, né? Que ele trabalhou aí com realmente nomes com Al Pacino, muito grandes, com Hilary Swank, com Robin Williams. Mas é bom o filme, tá? Não é ruim, não. Mas ele só não tem esse... Mas é um filme perdido na carreira do Nolan, sabe assim? Ele só não tem esse toque, essa coisa da complicação de uma coisa simples. Porque não é um filme escrito por ele. Porque não é um filme... E não era nem ele que ia dirigir. Quem ia dirigir era o Jonathan Demme, lá de Silêncio dos Inocentes, né? E aí, ele acabou não pegando o filme... E aí sobrou pro Nolan, sabe? Foi basicamente isso que rolou. Sobrou, assim, eu acho que ele consegue dar um toque pessoal dele junto às atuações. Eu acho que as atuações são muito Nolan. A forma como ele comanda os atores, especialmente o Robin Williams. Porque o Robin Williams, a gente tem aquele período específico que ele fez o Insônia e fez também um Retrato de Obsessão. Que ele tava tentando se afastar um pouco da persona. Da comédia, né? Da comédia, do bom moço, do cara legal. Retrato de Obsessão eu acho fantástico, tá? A carreira do Robin Williams é inacreditável. Fantástico. Não, o Retrato de Obsessão é do caralho. Esse aqui eu acho mais ou menos, mas o Retrato de uma Obsessão eu acho foda. A forma como ele consegue trabalhar com esses atores eu acho muito única. Aí você chega no Batman, que ele sofre também desse mesmo problema que o Juras falou em relação ao Insônia. Era um projeto que ele estava passando por diversos diretores, o Darren Aronofsky, que eu acho que a carreira dele tem muitos paralelos que a gente podia fazer com a do Nolan, inclusive. Até porque são caras que trabalham muito com a questão da obsessão. Sim, são cineastas autorais também, né? São cineastas autorais que têm, dentro das suas filmografias, toda essa questão da obsessão. O Darren Aronofsky assumiu o projeto em determinado momento, a marca estava em baixa por conta de Batman e Robin. O próprio George Clooney, ele estava crente e consciente que ele e o Joel Schumacher tinham destruído o Batman nos cinemas. E a franquia precisava de um diretor que fizesse esse 180 e transformasse a marca em algo novo. Até o Joss Whedon mesmo tinha criado uma história de origem pro Batman, né? E acabou sendo descartado. E aí a Warner colocou o Batman meio no banho-maria. Tiveram várias discussões de quem poderia fazer e projetos surgirem. Até cair no colo mesmo do Nolan, né? Pois aí você vê... e do David Goya, que também era o cara que vinha dos quadrinhos. Então você tinha um respaldo, entre aspas, do fã do quadrinho, porque você tinha um de nós envolvido, que era o David S. Goyer, e você tinha também um cineasta que vinha de filmes fortes, filmes sobre obsessões, filmes sérios, que era o Nolan. E também a gente também não pode esquecer da época, 2005, Batman Begins. É uma época em que os heróis eles eram tratados da maneira mais realista possível. Então você tinha, por exemplo, o próprio Blade, que era coisa do couro, bate, né? Por mais que tenha vampiros, mas os vampiros eles são quase uns clubbers, né? Tinha quase uma coisa clubber, assim, dos vampiros, né? Que era assim, se existissem vampiros, eles seriam assim. É mais ou menos isso. O X-Men, mesma coisa, cor preto. Filhos de Matrix, coisa, né, ali. Quase uma vergonha de ser um filme de herói, né? Porque tem aquela... Tinha, né, o negócio do assim, proibir de entrar quadrinho. Amarelo. Mas tinha um Homem-Aranha ali também no meio, né? No meio, mas o próprio Homem-Aranha era uma coisa meio única, por quê? Porque era um herói que não tinha tanto essa carga de pressão social como o Blade tinha, como o X-Men tinha. O Homem-Aranha era um herói mais pra todo mundo. O Homem-Aranha é um herói pra toda a família. É um herói pra toda a família. Entendeu? Coisa que o Batman não deveria ser. Mas o Batman acabou se tornando por conta dos dois filmes do Schumacher. Por isso que a gente tem essa correção de curso que é dada aqui no Batman Begins. A gente sabe que Hollywood... A culpa do Snyderverso não é do Zack Snyder. É do Nolan. É Christopher Nolan. Ele moldou o que a gente veria da DC nos próximos anos, a partir de Batman Begins, e a Warner lá dentro, eles entenderam assim, cara, diferente do que a concorrência tá fazendo, a nossa parada tem que ser isso aqui, pé no chão pra adulto.
Sendo que Batman, ele tá longe de ser um negócio pra adulto, né? Tipo assim, é um dos heróis mais queridos pela criança, né? Pelas crianças, né? Depende, porque o Batman ele tem várias versões. O Batman, ele aceita isso. O Batman, ele aceita você ter o Batman do Adam West, você ter o Batman do Christian Bale, você ter o Batman do Joel Schumacher e do George Clooney. É um herói que ele aceita diversas roupagens. Superman, por exemplo, eu acho que não é um herói que aceita uma roupagem sombria e realista. Tanto é que eu não curto o Injustice. Mas voltando aqui pro Batman, eu acho que a culpa é do Joel Schumacher. A culpa é do Joel Schumacher. Porque a gente tem essa correção de curso. E a gente sabe que Hollywood, quando faz essa correção, ela sempre exagera. Ela vai pra um lado completamente diferente. Extremo, no caso né? do Batman, funcionou. No caso do Batman, funcionou. Batman Begins é um filme que eu acho que ele vai pra esse lado realista. A gente tem como o Batman cria o Batarangue, como ele cria o uniforme. Ele dá uma função, inclusive, pras orelhas do Batman, sabe? Eu não acho assim o filme incrível, tá? O Batman Begins. Batman Begins, não. Ele tem uma barrigona lá, até ele se tornar o Batman, que é duro de você encarar até chegar lá. Tem muito treinamento, né? Ele vai se transformando no Batman. Tem todo. E aí, e mesmo quando ele sai do treinamento, que aí em tese ele viraria o Batman, aí ele é o Bruce Wayne. Aí você tem que aguentar ele de Bruce Wayne um tempão e eu não chamo de aguentar, não. Eu acho o Batman Begins muito subapreciado. Justamente porque ele consegue dar uma equilibrada com as pessoas. Eu não acho que ele equilibra bem. Eu acho que o Batman Begins, ele cai mais porque ele vem antes do The Dark Knight. Porque o The Dark Knight, ele dá um salto tão grande no negócio que o Batman Begins, ele fica menor, sabe? Ele se torna menor, porque realmente a gente tá vendo no Batman Begins algo que a gente nunca tinha visto em filmes do Batman. Que é o treinamento, porque a gente normalmente via ele virando, ele já é herói. Não, no Batman de 89, a gente já tá no meio da história. A gente já tá lá no... A gente tem dentro do filme, que aliás é uma moda que voltou agora, que é você já mergulhar com o herói já em ativa, e dentro do filme você vai ter algumas pistas de contexto, vai dar algumas cenas de contexto em relação à origem dele. Mas quando você faz isso já tendo diversos filmes anteriores, você até entende. Uhum. De 89 não faz sentido isso, né? Já começa assim. Não, de 89 a gente tem o Super Amigos, série de 66. Ah, série de 66 e outro filme de 89. Olha a distância do negócio. Mas juras, eu assisti no cinema há pouco tempo, inclusive, né? Que passou de novo. Ele dá a história no meio do filme. Ele não começa assim. Ele não é que nem o Superman que o novo, né? Que deixa pra lá. Não, ele só não mostra na ordem... cronológica. Correta, na ordem cronológica, exatamente. Porque lá no meio, até porque uma das coisas que a repórter, uma das únicas funções que aquela repórter tem, além de ser salva o tempo todo, é descobrir quem é o Bruce Wayne e quem é o Batman, entendeu? Então, é por isso que ele decidiu não contar no primeiro momento. Agora aqui o Nolan, eu acho que ele... Exatamente esse problema. Eu acho que o filme tem coisas muito boas no Begins, e ele tem coisas que não são tão boas. Exatamente... O que eu não acho tão bom é o equilíbrio. Porque eu acho que tem uma coisa muito de estúdio falando assim pra ele, precisamos de uma batalha épica no final. E aí eles botam metade de Gotham City bloqueada pra ter o Batman lutando com um monte de gente, monstro caralho. Você vê que aquilo é uma coisa de estúdio, porque o filme todo que ele tá construindo não vai até ali. Ele é um filme mais né? pé no chão. Era um filme que no final, talvez era pra ele sair na mão com um carinha, sabe qual é? Com House isso, o Batman sair na mão com um cara. E o estúdio fala, peraí, cara, é o Batman, você precisa botar espetáculo. E aí, quando dá certo, financeiramente e até de crítica, eu acho que ele é um filme que ele é mediano em tudo isso, mas ele funciona. Afinal, não vamos esquecer que ele vem depois de Batman e Robin. Aí sim aí sim o Nolan falou, ok, agora eu quero fazer o meu filme, do Batman. E aí você sente que o segundo Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, é um filme 100% do Nolan. E ele senta, o Nolan senta com o Jonathan, ele senta com o David S. Goyer e começam a montar essa história. O final do Begins, ele já tem aquela coisa da carta do Coringa. A carta do Coringa, né? Que aparece lá. O Batman dizendo, vou investigar e tudo. Ele já tem um gancho perfeito pra ir. Mas que ele fala que aquilo lá ele fala que mandaram colocar, né? Pra você ver como tem o negócio do estúdio, cara. O estúdio por mais que seja um diretor que vinha forte, o cara transformou um filme de 6 milhões num filme de 40. Um cara que consegue fazer isso não é um qualquer um, sabe qual é? Juntar um elenco. Ele gastou 150 milhões no Batman Begins e faturou 375, né? E vendeu muito DVD na época também, né? O Batman Begins. Ele reviveu o Batman, né? Que era uma coisa que já tava realmente... Sim. Aí mesmo assim, você pega um diretor desse e fala, bota uma carta do Coringa no final. Isso por quê? Porque os filmes dos X-Men... Eles puxavam o outro.
Com certeza, eu já consigo ver uma... Assim, com certeza é foda, né? Mas eu já consigo ver essa reunião, todo mundo sentando lá. Bom, Nolan, é o seguinte, você vai fazer um filme do Batman, né? Então você vai colocar aí o Coringa. E ele, não quero o Coringa. Não, mas por que não o Coringa? O Coringa é o maior vilão do Batman. Falei, não, mas a gente já teve o Coringa. Vamos tentar um outro? Vamos tentar o Espantalho? Vamos tentar o Ra's al Ghul? Porra, aí os caras, Ra's al Ghul, mano. Ra's al Ghul não vai dar bom, O não. papo é esse, né, mano? Aí, tá bom. A gente faz, mas... No final, você tem que botar a carta do Coringa. Aí ele bota a carta do Coringa. Você vê que aquilo não orna com o resto do filme, né? Sabendo que saíram os outros filmes e você assistindo na sequência, faz sentido. Ele meio que... Mas depois, né? Porque aí o Nolan falou, tá bom, se é pra fazer um... Primeiro que assim, antes de fazer o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele fez aquele esquema de um pra mim e um pra vocês. Isso, na Warner, né? Chegou na Warner. Eu faço um pra vocês e vocês financiam o filme que eu quero. Eu duvido que o Nolan queira de verdade, de coração, ter feito qualquer um dos Batmans, tá? Ele fez porque ele viu que tinha uma possibilidade dele fazer o que ele queria. Sim. E aí ele fez o Grande Truque, financiou que é um a carreira filme... dele, né? Uhum. E ele fez o Grande Truque, que é um filme que você percebe que é um filme totalmente autoral também. Ele tem uma... E é um filme de 40 estética... milhões, viu, Rogério? 40 milha. 40 milhões. Pô, pra um cara que tinha feito um filme de 6... Sim. É um filme que tem uma estética totalmente especial, assim. Tudo ali é muito criado por ele. A própria história em si, ela não roda de uma maneira muito convencional também. Você não tem heróis e mocinhos, né? Coisa que você vê muito no filme e tal. É um filme que é absurdamente cinza. Inclusive na sua própria cor, né? Na sua Mais própria um filme fotografia. também sobre obsessão. Mais Obsessão, um filme sobre exatamente. Obcecados por um objetivo, obcecados uns pelos Dois outros. mágicos, né? Ilusionistas, né? A briga entre o Hugh Jackman e o Christian Bale. É legal o Grande Truque, é bem legal o filme. Cara, Bem os dois legal. são extremamente cruéis, né? São duas Sim, pessoas são muito muito cruéis, cruéis, né? Duas pessoas em busca do sucesso a qualquer custo. Sim. E em cima de qualquer pessoa, não tendo nenhum discernimento, né, do que tá fazendo. E com um final chocante, e ainda o cara me consegue o David Bowie. Fazendo Caralho. Nikola Tesla! Porra, o cara que consegue... Imagina, o cara liga lá. Por favor, eu gostaria de falar com o senhor... O Sir David Bowie, por favor, que está aposentado. Ground control. Aí o cara... Ok, quem é você, rapaz? Fala, não, eu queria que você fosse o Nikola Tesla. Pô, o Tesla é foda, hein? Acho que combina, hein? Tô indo. Caralho, mano. A hora que eu vi... Sério, eu não tava esperando quando eu assisti a primeira vez. A hora que eu olhei, eu falei assim, caralho, é o David Bowie. Como assim, mano? O David Bowie tava aposentado nessa época. Sim, é. E aí você fala, cara, como é que o cara conseguiu isso e tal? E então ele fez o filme que ele quis. Com certeza o salário do Bowie não foi barato. Apesar de ter sido um filme que custou só 40 milhões, não sei se ele gastou tanto em elenco, Uns 10 né? deve ter sido do Bowie, talvez. Porque o Hugh Jackman tava no auge fazendo os X-Men. Tinha feito já 2 X-Men e tava, tipo assim, estourou a carreira Mas eu acho dele. que ele queria... Mas eu acho que ele tava fugindo... Assim como o Robbie Williams tava fugindo do... Eu acho que o Nolan, ele era um diretor... Hoje em dia não é mais. Eu acho que ele era um diretor... Acho que ainda é, de certa forma, tá? É um diretor que te tira do mainstream e mostra que você tem uma outra face além daquilo. Outra parada. Então, por Sim. exemplo, você tira o cara dos X-Men e bota ele pra fazer um filme pequeno, entre aspas, sobre 2 mágicos. E o cara vai bem. O próprio... Christian Bale, que vinha do próprio Batman. Psicopata americano. Então, também você transforma ele numa outra pessoa. Então é interessante trabalhar com o Nolan por causa disso, entendeu? É um diretor bom pra você falar assim, olha, ele também pode ser um ator de arte. Ele não é só um ator de blockbusters, ele é um ator de arte também. Porque o Nolan, ele tem essa cara... É bizarro isso. O cara faz o Batman e ele é tido ainda como diretor de arte, cara. Doideira, né? Por conta Não é dos 3 doido filmes isso? anteriores dele, cara. Não apenas isso, ele fez as pessoas enxergarem filmes baseados em quadrinhos e cinema de herói de uma forma diferente. Eu lembro quando saiu The Dark Knight, e o que se falava era que, assim, não é um filme baseado no universo de quadrinhos, não é um filme do Batman, que aí você já leva pro Tim Burton, já leva pro Joe Schumacher e tudo. É um filme, ponto. Filme, ponto. Tanto que ele foi indicado a diversos Oscars, entendeu? E ele deveria ter sido indicado a melhor filme, só que naquela época só tinham 5 filmes. E todo mundo tava elogiando na época, falava assim, cara, um dos melhores filmes do ano, talvez um dos melhores filmes de universo de super-herói, esse universo que a gente
vive nessa década, a década de 2000, é a década da explosão do cinema de super-herói, né? Em que era Homem-Aranha, era X-Men, e aí os próprios Batman, onde surgiu, no mesmo ano do The Dark Knight, foi quando surgiu o MCU, né? O Homem de Ferro. Então, foi a época, a explosão do cinema de super-herói foi ali. E aí, o cara faz um filme pé no chão, que virou a característica dele, né? De meus filmes. Com uma estética muito mais parecida de filmes de ação clássico como Fogo contra Fogo, do que com a estética de super-heróis. A estética de Batman Begins de Batman Cavaleiro das Trevas é muito única. Batman Begins, você compara os dois filmes, você vê que a estética muda muito. O Nolan ele começa com o mesmo uniforme do Batman Begins, mas durante o filme ele muda pro uniforme do Cavaleiro das Trevas e tem uma justificativa pra isso. Não é aquela mudança de uniforme que tem justificativa. Esse que é o negócio, é por isso que as pessoas amam tanto os filmes do Nolan, porque ele não deixa ponta nada solta, é gratuito. Né? Ah, a nave voa por causa disso. Mas é o negócio dele, ele não quer deixar a ponta solta, ele quer justificar as paradas. E às vezes é meio chato isso, porque você fica muito autoexplicativo, né? Não, tá sempre alguém e o Coringa acaba sendo um personagem sui generis dentro da filmografia do Nolan, porque ele não tem explicação. O Coringa, ele não tem explicação. Ele é o caos pelo caos. Dentro da filmografia do Nolan, até mesmo as ações do psicopata vivido lá pelo Robin Williams, lá no Insônia, existe explicação pra aquilo. O Coringa não tem explicação. O Coringa é uma força da natureza que aparece ali em Gotham pra ser a antítese da ordem. Mas, Sicas, ainda assim, o filme inteiro tem alguém falando que ele é o agente do caos. Toda hora tem alguém falando, esse é o agente do caos. E o Coringa, ele fica explicando. Esse é o agente do caos. Eu pareço com alguém que tem um plano. Esse é o agente do caos, assim. Por mais que ele não explique as motivações do porquê o cara é dessa forma, né, o tempo todo ele fica dando outras explicações, mas o tempo todo alguém tá falando, olha, esse cara aí é o agente do caos, esse cara queima tudo, esse cara esse cara não tem escrúpulo, esse cara, sabe, ele é totalmente porra louca e tal. Essa é a grande sacada do Nolan. Todos os filmes dele são assim. Tem alguém explicando, dando contexto pra alguma coisa que tá acontecendo na tela. Isso já me incomodou muito. Hoje em dia não me incomoda mais, porque eu entendo que é o cinema dele, cara. O cinema dele é esse. Ou você compra esse cinema, ou você aprende a curtir essa arte, ou então você vai ficar aí a vida toda reclamando. É a mesma coisa que reclamar dos filmes do Wes Anderson, por exemplo, que eu acho que pra mim já deu uma saturada naquele... Mas é o cinema do cara. Ou você atua o cinema do cara, ou você para de ver os filmes dele. Agora você concorda que não... Agora você concorda que o Coringa é um personagem que não tem nenhum equivalente dentro da filmografia do Nolan. É um personagem que ele tá agindo daquele jeito por instinto, por compulsão, por loucura, e que não existe razão para aquele comportamento. Não existe uma origem para aquele comportamento. Quando o Coringa coloca ele vai lá e chega a dar uma origem pra ele, logo depois ele dá uma outra origem que contradiz tudo que ele tinha dito anteriormente. Ele parece que surge como uma resposta daquele mundo ao surgimento do Batman. Apenas isso. Enquanto o Batman é totalmente razão e você passa o filme interior todinho entendendo porque o Batman age como Batman, porque o Bruce Wayne criou a persona do Batman, você não tem nenhuma razão, você não tem nada que te diga porque o Coringa age daquele modo. E é por isso que ele é um personagem tão interessante dentro da filmografia do Nolan. E é uma pena gigantesca que a gente não tenha tido nenhum trabalho do Heath Ledger depois pra comparar. Que a gente sabe que o Nolan, ele gosta de trabalhar com uma trupe. Ele gosta de utilizar ele, com certeza o Heath Ledger ia voltar para outros filmes do Nolan, né, mano? Com certeza, né? Ele ia dar toques muito únicos para qualquer personagem que ele fosse viver dentro da filmografia do Nolan. E provavelmente a continuação do Batman teria o Coringa novamente, né? Então, mas pelo menos a despedida dele foi da maneira mais inacreditável possível. Tanto que ele ganhou um Oscar póstumo, né? Uma coisa... o The Dark Knight, The Dark Knight é o melhor filme de universo super-herói já feito na história. Do Rapadura não é, tá? Porque quem já ouviu o podcast lá atrás já sabe que não é. Já sabe que não é. Pro Rapadura a gente decidiu uma outra coisa da DC. Na minha opinião, é o filme definitivo da DC. É o filme que molda o que vai ser o cinema de herói dali pra frente. Para o bem ou para o mal. Primeiro filme de super-herói da história a passar de 1 bilhão de bilheteria. Primeiro da história. Nenhum outro tinha passado de 1 bilhão
anteriormente, filme de super-herói. E é um filme que quebra paradigmas e muda a carreira do Christopher Nolan, coloca ele em outro patamar. É um filme que leva o universo super-herói pro Oscar. É o primeiro filme de super-herói ali que vence Oscar de categoria principal. A gente tá falando de ator, né, de atuação. A gente tá falando de efeito visual, né, que não são categorias menores, mas são outras escalas, são categorias né, técnicas. São categorias mais coadjuvante, né? Foi ator coadjuvante, mas o... E mudou o Oscar, né, Rogério? Ele mudou o Oscar, é isso que eu ia dizer. Ele mudou o Oscar pra sempre, porque a partir daquele ano eles começaram a estudar maneiras de entrarem mais filmes mainstream dentro da categoria de melhor filme. Começou primeiro com uma conta maluca que tinha que fazer lá e poderia ir de 5 até 10, e agora eles estipularam que é 10 e acabou. E com isso, desde que essa regra foi criada, pelo menos um filme mainstream acaba entrando na lista todo ano. E uma coisa que é muito boa e que talvez eles não tivessem pensado nisso, mas que acabou ajudando bastante, é que o Nolan abriu uma brecha para que filmes de língua não inglesa entrassem também no top 10 de melhor filme. Sim. Né? Então todo ano agora tem pelo menos 1 ou 2 filmes de língua não inglesa dentro dos 10. Então, sem querer... Porque você abre a quantidade de filmes, né? E aí você coloca também a ideia de que o The Dark Knight na época, eu lembro que a discussão era assim: como é que um filme, ele é o filme mais bem elogiado do ano, é o filme que tem o Rotten Tomatoes mais alto do ano, mais do que todos os filmes indicados ao Oscar, e ele não tá indicado a melhor filme, ele tá indicado Vamos fazer um recapzinho atuação, rápido aqui dos 5 indicados da época. Foram o Quem Quer Ser um Milionário, O Curioso Caso de Benjamin Button, Frost Nixon, Milk e O Leitor. Não, o The Dark Knight não tá aí, então, isso aí, essa é uma lista muito Oscar pré-Cavaleiros das Trevas. Isso. Os indicados também foram, obviamente, os indicados ao melhor diretor também. O David Fincher, o Danny Boyle, o Ron Howard, o Gus Van Sant e o Stephen Daldry. O que ganhou, que é o Quem Quer Ser um Milionário, é um filme que o próprio Danny Boyle tem vergonha de ter feito. Uhum. Você vê como mudou a história pra sempre? Olha que loucura. Se não fosse o Nolan, o Brasil nunca teria sido indicado ao melhor filme. Calma aí, mas peraí, né? Não, aí é verdade. Mas é fato, porque pensa o seguinte, ele abriu pra 10 vagas. Você acha que o Ainda Estou Aqui entrou em que vaga? Na terceira ou você acha que ele entrou na 8ª? Não, é só ver o que aconteceu em 2010, né? O Oscar de 2010 a gente teve o Guerra ao Terror, né? O Hurt Locker, que acabou sendo o grande vencedor. O Avatar sendo indicado. O The Blind Side, que é da Sandra Bullock, né? É aquele do jogador de futebol. É, o que depois a gente descobriu que a mulher que a Sandra Bullock fez explorou o cara até que era tudo uma mentira do caralho. Era tudo mentira! O Distrito 9. Olha aí os filmes indicados, tá? Education, qual é o Education? Tá tudo em inglês aqui também. Educação. Educação mesmo. Educação, né? O Inglourious Bastardos Inglórios. Preciosa. A Serious Man, Um Homem Sério. O Up, Altas Aventuras, da Pixar. Up, né? Eu amo Up, mas Up ter sido indicado e o Wall-E não ter sido indicado... Mas, cara, o Precious foi indicado, de um ano antes, mancha. Eu sei. Mas o Preciosa foi indicado, Cicas. E o Amor Sem Escalas, do Jason Reitman, foi indicado. Olha os filmes. Mas você abriu o leque, né? Você abre o leque de possibilidades e você coloca mais filmes nisso. Olha, então... a gente não tá falando nem só de blockbuster. Tipo, nesse ano de 2009, tinha que ter entrado o Wall-E, tinha que ter entrado o The Dark Knight. Isso aí é fato. Mas até mesmo filmes como o Lutador, do Darren Aronofsky, tinha que ter entrado na lista dos 10. Se fosse uma lista de 10. Eu acho também. Isso. Não, então, é muito bom que a lista tenha aumentado, porque realmente traz luz pra filmes que acabavam ficando de fora. Foi nesse momento que se criou a imagem do Nolan. O Nolan começou a virar uma grife nesse momento. Porém, se ele não tivesse feito um filme explosivo em tudo que você puder imaginar em seguida do Cavaleiro das Trevas, o Nolan não seria o Nolan. Ainda assim, porque ele teria feito um grande filme. Sim, porque ele poderia ter acertado ali. Iam dizer assim, ele acertou, mas é isso, né? De vez em quando alguém acerta. Oh, peraí. Ele fez o A Origem, até esse momento, até 2009, não tem um arranhão na filmografia do Nolan. Não, e nenhum filme fracassou de bilheteria. Todos foram deram dinheiro. Todos. Alguns deram pouco, outros deram muito, mas o The Dark Knight, eu acho que pontuar o The Dark Knight, ele é importante aqui, porque, como tu falou, ele influencia nas premiações. Você vê assim, esse cara é um diretor que ele
ele tem o Oscar gosta dele e o público gosta dele, gosta de assistir os filmes dele. É um cara bom pra gente ficar de olho. 2008 foi a mudança da carreira 100% Exato. Do Christopher Nolan, né? E aí ele fala, eu poderia continuar fazendo franquias aqui e tudo. Não, vou fazer um negócio mas aí ele faz mais o One For Me dele, que aí é o próximo, é o One For Me, né? Então eu fiz os de vocês. Deu muito bom, né, gente? Agora vocês vão fazer o meu. Só que aí ele podia ter feito um meu no estilo Grande Truque. O Grande Truque é um filme que é bom, mas não é um filme que é mainstream. Ele é de baixo orçamento, não é um filme de 40 milhões, né? Assim. Não é um filme que, meu Deus, mudou a história do cinema. Mas a origem A origem é. Bom. Cara, ele criou um bom. Você tem noção quantos bom veio depois da origem? Era foi ele que criou, foi o Hans Zimmer, né? Que é o grande parceiro dele, né? De carreira, né? O The Dark Knight, inclusive, a franquia Batman com a trilha sonora do Hans Zimmer também, que é maravilhosa, né? E é um estilo bem peculiar, né? Cara, eles trabalham muito bem juntos, né? O Hans Zimmer e o Christopher Nolan. E aí o Inception é o cara assim, eu vou fazer um filme que é um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. E você vai ver, e em algum momento você vai entender. E eu vou colocar tudo visualmente maluco, que é uma parada característica do Christopher Nolan. Maluco concreto. Maluco dentro da caixinha do Nolan. Não tem problema. Não é à toa que eu estou carregando isso aqui na mão hoje, que é o quadrado infinito, que na verdade ele é simples, mas ele é infinito. Né? Ele é infinito. Você vai ficar girando ele aqui infinitamente, mas é um quadrado ainda assim. Olha, aqui eu vou ter que remeter a gente ao passado um pouco. A gente fez um cast de A Origem lá na época do filme com o Mal Saldanha. E o Mal, uma das reclamações que ele tinha com A Origem era justamente o fato de que ele não conseguia conceber como o Nolan, ele tinha um subconsciente tão certinho, né? Tão regrado, tão concreto, né? tão reto. Porque eu imagino realmente que o Nolan, ele pensa nesses moldes. E o próprio filme, ele pede também que esses sonhos eles sejam mais próximos à realidade para que o próprio sonhador, ele não pense que tá sonhando. O Nolan é formado em filosofia, né? A gente pode dizer que o Nolan, ele é um filósofo de exatas. Sabe? É um filósofo matemático. Exato. O cara, ele enxerga o mundo de uma forma filosófica, mas tudo dentro de umas cumbuquinhas, sabe? Uns quadradinhos, sabe? O Nolan é aquele cara que se ele fosse fazer um bolo, ele ia fazer tudo ia ter todas as cumbuquinhas. A cumbuquinha de leite ninho, a cumbuquinha de leite condensado, a cumbuquinha... Sabe? Tudo bonitinho e ele vai colocando a receita assim, ó. Olha, demorou um pouquinho pra que eu notasse isso. Mas se você pegar o Origem, só tem um personagem ali que tem que se comportar de uma forma mais absurda, mais onírica. E é um personagem que se comporta desse modo. Que é a versão que tá na cabeça do Leonardo DiCaprio da Marion Cotillard. Por quê? Porque ela é um sonho que acha que não é um sonho. Ela é um sonho que acha que é real e tá querendo fazer com que o DiCaprio seja atraído para aquilo. Ela se comporta de uma maneira mais irracional dentro daquele universo. Por quê? Porque ela tem que agir de uma forma irracional. Porque ela é algo irracional. Ela é o mais próximo que a gente tem do Coringa na filmografia do Nolan, mas mesmo assim, como ela acha que não é um sonho, ela vê racionalidade nas irracionalidades dela. Sim, sim. Uma coisa importante é que o Nolan, ele tem algumas características, algumas assinaturas, e a gente vê muito isso em A Origem. A Origem é um filme que usa muito CGI, mas o Nolan é o cara do efeito prático, né? Ele ama fazer tudo de verdade, né? Ele, tipo assim, ele quer ter o set, ele quer que as coisas aconteçam no set. A gente lembra, nunca esquece lá do Heath Ledger com o Batman, né? Que o Batman tá na moto e aí ele fica lá, hit me, né? Me acerta. E aí ele dá a volta. E aí tem o caminhão antes, o caminhão ele tomba de verdade. Cara, quantas vezes a gente já não viu aquela cena? A gente viu aquela cena 1000 vezes do behind the scenes, né? Dos bastidores. Não, mas em outros filmes também. Sim, do caminhão tombando. De algum caminhão tombando, assim, um carro tombando daquela mesma frente, maneira. Né? E aí, A Origem, que é uma coisa louca, porque o mundo ele vai se invertendo, ele vai... Você vai criando camadas, você vai colocando um timing diferente pra cada camada, que é algo que vai reverberar em outro filme do Nolan, que é o Dunkirk, que são as camadas diferentes de tempo. Mas, ao mesmo tempo, você tem o quê? Você tem o personagem do DiCaprio, que ele é basicamente um ladrão, e que ele tá tentando voltar pra casa. Ele tá querendo fazer esse último serviço, que seria implantar uma ideia, implantar uma noção na cabeça de uma pessoa,
que esse serviço permitiria que ele voltasse para casa depois de ele ter sido acusado da morte da esposa dele, que ela engenhou a morte dela de uma forma em que o personagem de DiCaprio fosse sim acusado desse crime, sendo que não se tratou de um crime, se tratou de um autoextermínio. Eu acho sensacional a ideia de você ser a pessoa que infiltra nos sonhos de outras pessoas pra implantar uma ideia pra pessoa acordar e falar assim: Caraca. Eu tive uma ideia no meu sonho aqui. Que ideia foda, hein? Um espião industrial, basicamente, né? Ele tá plantando Não, umas coisas. ele é um Não, espião ele é um industrial. espião industrial, ele rouba os segredos. Só que aqui no caso, ele tem que implantar uma noção dentro da cabeça de uma pessoa, e essa noção tem que parecer que vir dessa pessoa. Ela não pode ser uma ideia que... Vou dar um exemplo que o próprio filme dá. Pense em um elefante rosa. Todo mundo pensou no elefante rosa. Mas você não pensou no elefante rosa porque você quis pensar. Você pensou no elefante rosa porque alguém te deu a noção. Te deu o comando. Pensa no elefante rosa. A ideia aqui tem que ser plantada de uma forma em que a pessoa, o sonhador, ache que a ideia veio da cabeça dele, veio de maneira Por isso que é espontânea. um sonho dentro do sonho, né? Tem todo um negócio, uma E escala, usando a Marion Cotillard, que tinha... E a música do filme que fez ela ficar famosa, né? Que ela tinha música feito... da Edith Piaf. Da Edith Piaf, né? Ela tinha feito Edith Piaf, tinha sido concorrida ao Oscar. E aí você traz ela e você traz a música que é muito... Cara, o Nolan, ele não dá o ponto sem nó, tá ligado? Não dá ponto sem nó, o Nolan, cara. A Marion Cotillard, ela vive dois personagens diferentes dentro do filme, e isso é interessante. As duas versões dela têm objetivos diferentes, mas a segunda versão é como você enxerga uma pessoa, como essa pessoa tá dentro da sua cabeça. É interessantíssimo essa noção. Mas o problema do filme, além eu acho, dos sonhos concretos, na minha opinião, tá? Porque é só você pegar um filme bem pequenininho, chamar Cella, Jennifer Lopez, que fala sobre sonhos e você consegue ali também ter um sonho um pouquinho mais concreto, mas ainda assim... Você pode, cara, dá pra você pensar em quanto um sonho pode ser viajado, o quanto você pode trabalhar, porque o sonho ele permite qualquer coisa, né? E no Nolan, o sonho permite o cara olhar pra baixo e ter uma metralhadora na mão dele, entendeu? É isso. Mas o problema maior pra mim do filme não é nem esse. O maior problema do filme pra mim é o Elliot Page. O personagem do Elliot Page é complicado porque ele é a orelha do filme, mas ele não é a orelha do filme só no começo. Ele não é a orelha do filme até o meio do filme. Ele é a orelha do filme até o último minuto do filme. Então, todas as explicações... É um personagem pra explicar, né? Pra você colocar as explicações, né? Cara, isso é péssimo. Porque não tem um minuto do filme que alguém não esteja explicando alguma coisa pra ele. Mas essa é a característica do Nolan, né? Ele quer fazer um filme que tenha complexidades, mas que ele se explique dentro dele. E aí ele não deixa a turma pensar muito cara, não deixa sobre nada, sabe? Pra você pensar. Porque no último minuto tem um elevador descendo pra um lugar e tem o Leonardo DiCaprio explicando pra personagem dele. Mas tu entende, Rogério, que isso é exigência do público americano, não entende? Porra, então, mas até isso... hoje tem gente que assiste a Origem e não entende também, tá? É muito louco isso, né? Porque... Não entende... Por isso que eu tô falando. Às vezes... A gente acha que a pessoa não vai entender porque não explica. Mas às vezes a pessoa não entende porque tem explicação demais. A gente acabou de assistir Superman, em que há uma explicação de algo falada ali, é dito na tela e até hoje. E até hoje tem gente negando. Não, será que não sei o que? Perguntando pro James Gunn. Ô, James Gunn, é mesmo? Essa família do Superman aí é isso? Aí ele... Cara, não tá no filme, gente. Eu acho uma merda, porque no mesmo filme você tem um monstrinho que vem de absolutamente lugar nenhum, que fica gigante e tudo bem, todo mundo entende. Tem gente que até hoje não entende que aqueles sonhos que a gente tem na Origem, eles precisam parecer realidade para que o sonhador não desconfie que é um sonho. Eu acho que o problema maior, na minha opinião, é isso. Porque depois que eu percebi isso, eu nunca mais consegui ver o filme com a mesma... Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, que filme... Esse é o filme que vai mudar tudo. É incrível, meu Deus, fantástico. Meu Deus, acho que quem assistiu só uma vez, talvez, tem essa noção de que é um filme que quebra todos os paradigmas. Mas quando você assiste uma segunda vez e você entende que o filme todo tá sendo explicado pra você minuto a minuto... Aí ele se perde, assim, sabe? Na minha opinião. Eu acho injusto com o filme fazer isso. Eu também. É que nem dizer que o Sexto Sentido ele passa a ser um filme ruim porque você já sabe os detalhes todos. Você toma nimesulida pra dor de garganta, certo? Não deveria porque, né, não, você toma pra dor de garganta e tudo mais, não é isso? Sim. Beleza.
Imagina você tomando a nimesulida, lendo a bula dele toda vez que você tomasse um comprimido. É exatamente o que é a origem. Eu acho que é uma forma exagerada de avaliar o filme, porque ele não é isso. Mas é fato. É fato pra ti só, Rogério. Não é, cara. Assiste o filme e você vai ver que o tempo todo tem um personagem... O tempo todo tem um personagem explicando o que tá acontecendo. Da primeira vez que tu assistiu, tinha também. E chegou de forma diferente o filme, entendeu? É que às vezes seguintes que tu assiste, tu quer quebrar o filme. Não, o problema é o seguinte. Eu nunca vou esquecer quando eu vi o David Copperfield fazendo aquele voo inacreditável no Fantástico, que ele ia pra todos os lados, e ele não só ficava no palco voando pra lá e pra cá, e ele também não só fazia aquelas viradas pra frente, ele fazia virada pro lado, ele andava na diagonal, ele andava em cima do público, e cara, realmente era de uma leveza que realmente eu fiquei tão impactado que acreditou que ele tava voando mesmo, de verdade. Tenho isso na cabeça até hoje, que ele tava... Porque eu lembro que ele faz uns movimentos tipo assim, ó. E ele voava pra onde ele ia. E aquilo era brilhante, fantástico. Eu nunca tinha visto alguma coisa parecida com aquilo. E aí veio o Mr. M e explicou exatamente como ele fazia aquela merda. Mr. M. Não tem mais como você assistir Desver. O David Copperfield e falar assim, caramba, tu é brilhante, cara. Não tem. Ou seja, tu tá provando o ponto de um grande truque, cara. E aí é o seguinte, o que o David Copperfield fez é ruim? Se você assistir hoje é ruim? Não. Porque tem toda a técnica e tudo que ele faz pra te enganar do que é o grande truque. Porque o ilusionista é isso, né? Ele tá... Todo mundo sabe que mágica não existe. Mas ele faz de uma maneira que você não consiga entender como funciona a mágica e transforme aquilo num espetáculo. Então é por isso que eu não digo que o Origem é um filme ruim, de maneira nenhuma. Até porque tecnicamente ele é perfeito, tem atuações inacreditáveis e tal. Mas uma vez que você descobre o truque, que é a personagem do Elliot Page, o tempo todo sendo informado do que tá acontecendo, ele perde o brilhantismo. Que muita gente ainda tem no coração. E eu espero que as pessoas ainda tenham, tá? Eu não acho legal quando as pessoas caem na mesma armadilha que eu, entendeu? Seu coração está gelado, Rogério. É complicado. Rogério tem essa mania de querer decifrar os filmes em 10 segundos, é que ele não consegue, ele fica com raiva. Tanto que esse eu só decifrei ele quando eu vi pela segunda vez. Então. Mas, deixa eu te perguntar, perdeu o encantamento da primeira vez? Perdeu. Não, o encantamento que você teve da primeira vez sumiu. Evaporou no éter. Não existe mais. Ah, cara, não. É o que eu te falei. É a mesma coisa que o Copperfield. Eu vou dizer que Copperfield é um péssimo ilusionista? Claro que não. Talvez tenha sido um dos melhores que já apareceram na face da Terra. Mas depois que você sabe o truque, o filme não é mais a mesma coisa, né? Talvez você não devesse assistir esses filmes que são muito enigmáticos mais de uma vez. Eu já assisti 2001, Uma Odisseia no Espaço, 400 vezes. E tem muita gente que acha o filme insuportável e chato. E tem gente que não entende. Sabe Olha por quê? aí. Sabe por quê, Juras? Não tem truque. Não, Qual é o truque do 2001? O Kubrick, ele é um truqueiro também, né? Não tem... A única coisa que você pode dizer que é um truque pro 2001 é isso aqui, quer ver? Que o cara escreveu o roteiro e ele decidiu escrever um livro também. E o livro explica coisa que o filme não explica. Mas é porque o Kubrick, ele é outro patamar, né? Tô brincando aqui, obviamente. Um gênio monstruoso. E ele sempre deixava os filmes menos explicativos possíveis pra você pensar, né? E por isso que ele era diferente. O Nolan, muitos titulavam ele como um novo Kubrick, né? Que ele experimentava filmes diferentes, né? E trazia uma roupagem diferente, que as pessoas discutiam e etc. Mas tá bem longe, né, de ser um Kubrick. A gente vai gravar um podcast um dia sobre o 2001, mas você sabe como é que o 2001 foi um grande fracasso de bilheteria quando ele estreou, porque ninguém entendeu porra nenhuma. Até que um dia tava passando numa sessão pulgueira aí, num cinema qualquer. A hora que terminou o filme, o cara levantou de pé, essa é a lenda, né? De pé e começou a aplaudir. E a galera em volta falou, que porra é essa? E aí as pessoas começaram a ver o filme. Os filmes. E aí ele voltou, aí ele virou o cult, porque as pessoas falaram, opa, tem alguma coisa aí, entendeu? Agora o negócio é que A Origem é um filme que custou 160 milhões e ele faturou 839 milhões. Foda, um filme original de ficção científica. Não é franquia, não é nada. Não tem franquia nenhuma. Tem um nome. Christopher Nolan. Na verdade, ele tem dois, né? Que ele tem o Leonardo DiCaprio também. Tem o DiCaprio também.
E a sua equipe lá do universo do Batman, que trouxe o Jonathan. Gordon Levitt, que ele acabou trabalhando depois, né? A Marion Cotillard depois trabalhou lá no Batman de novo. Exato. E tal. Tem uma coisa em relação a isso, a questão dos dois nomes. Se a gente parar pra pensar, a Origem fez 800 e poucos milhões, certo? Número maravilhoso. Veio de um Batman que fez 1 bilhão. Exatamente, mas sem a questão da marca, com o DiCaprio. Se a gente pegar o filme de maior sucesso do Tarantino, que é Era Uma Vez em Hollywood, que tem não 1, não 2, mas 3 nomes. Tem DiCaprio, tem Brad Pitt e tem o próprio Tarantino. E a Margot Robbie, 4 nomes. Sim. 4 nomes grandes. Sim, sim. Chegou em quê? 400? 300 e poucos milhões. 300 e poucos globais. Maior sucesso da carreira do Tarantino em cinema é o Era Uma Vez em Hollywood com 300 e poucos milhões. Que é uma loucura, né? Porque o Tarantino, ele faz muito mais sucesso no home video do que no cinema, né? Mas é porque o filme do Tarantino é muito menos comercial do que o do que a Origem. É isso. Eu tô reclamando das explicações, mas é isso que faz o filme ser o que ele é. As pessoas amam o filme por conta disso, porque elas não ficam perdidas. Algumas ficam, mas a maioria não. A maioria tá ali, nossa, caramba, que coisa interessante, a conexão e tudo mais. E a maneira que o filme flui, por isso que eu digo, é um filme ruim de maneira nenhuma. É um filme muito bom. Ele só não é tão brilhante quanto ele se propõe a ser e quanto a gente sente que ele é a primeira vez que a gente assiste ou quando você não pega um Aí eu acho que é a tua entendeu? projeção, Rogério. Acho que é a tua projeção. Acho que é um filmão. É porque eu acho que, na minha visão, todo filme que tem trucagem, ele impacta demais o público. Todo filme. Todo filme que tem trucagem, ele impacta muito. Até aquele filme dos mágicos que eu odeio, que ele é cheio de trucagens. O Ilusionista? E as pessoas adoram. Não, aquele que tem um monte de mágico lá, que eles assaltam. O Truque de Mestre. Truque de Mestre. Truque de Mestre. Eu odeio aquele filme, ele é um filme cheio de trucagem. E as pessoas adoram, entendeu? Então, assim, eu não tô dizendo que é... Tô dizendo que pra mim, já não funciona tão bem quanto na primeira vez que eu vi. O pior que a comparação aqui faz sentido, porque são dois heist movies, são filmes de assalto, só que o do Nolan, ele tem essa roupagem um pouco mais... E o Truque de Mestre não calça o chinelo do A Origem, pelo amor de Deus, né? Não vamos colocar na mesma mesa não, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô colocando na mesma mesa, eu tô colocando na mesma sala. Tô colocando na mesma sala, não na mesma mesa. Não deveria nem estar na mesma mas sala. Aí vamos falar de quando o Nolan não tava tanto mais afim de fazer um negócio, deram muitos bilhões pra ele fazer o quanto ele quisesse. O filme foi muito caro. E aí ele fez um filminho... The Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, é um filme que custou 300 milhões, teve muito problema de produção, interferência da Warner, a Warner quis mexer, e aí o Nolan ficou putaço. Ficou putaço, porque queria enfiar o Superman na cena pós-créditos, e ele teve briga por isso, e aí filmagens atrasaram, teve muito problema. De mixagem, cara, problema de mixagem de som no filme do Nolan é loucura, né? Ele quis deixar o mais cru possível a voz do Bane, né? O Bane falando na máscara... E aí, pra gente que assistia legendado, foda-se, né? A gente tava vendo legendado, tá suave. Mas pro americano... Agora a galera que via lá fora... Tanto é que teve que fazer uma nova... Uma ADR pro Bane. Porque ninguém tava entendendo o Bane, cara. É surreal isso. Eu acho que é um filme extremamente problemático. Eu acho que tem... Pra mim, ele não funciona. Eu não gosto desse filme, de verdade, assim. Eu não gosto dos personagens. Eu acho que a carga que ele trazia do Cavaleiro das Trevas era grande, praticamente toda jogada no lixo. Fez falta, né, o Coringa, né, na continuação. Cara, tudo. Ele tem um problema que é o seguinte: você termina o Cavaleiro das Trevas com um cliffhanger. Não um cliffhanger, mas um momento pro Batman muito específico. É aquela coisa do... Ele aguenta, não sei o que. Quando você faz um time skip, você meio que tá jogando fora isso. Eu entendo que o Nolan e o Goya queriam fazer aqui... Quero trazer um pouco do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Trazer aquele momento do Batman mais envelhecido e tal. Beleza, eu entendo o que ele queria fazer aqui. Mas eu acho que ele acaba diminuindo o que o Batman fez no final do Cavaleiro das Trevas, no filme anterior. Não, diminui total. Nos primeiros 10 minutos já diminui isso. O Harvey Dent, toda a história do Harvey Dent, toda a parte... tem solução. É um filme que, cara, pro Nolan eu acho muito estranho. Porque é um filme de soluções fáceis. Cara, você prende toda a polícia num buraco. Você... o Batman quebra... Né, ele decide colocar lá a cena icônica do Batman quebrando a coluna. O Bane quebrando a coluna do Batman, a coluna cervical do Batman. E isso é resolvido num soco.
É um negócio. Tem umas coisas assim que eu acho que ele se aproxima mais do Batman de 60 e dos anos 60 do que ele vinha construindo até então, sabe? É um filme muito estranho. Cara, tem o símbolo do Batman na ponte. Você fala, caralho, isso aí é o Nolan que eu tô... Sabe? Esse é o Nolan. Tipo assim, você constrói um Batman que as pessoas têm que odiar porque ele aguenta, e aí daqui a pouco no final do filme tá todo mundo chamando Batman, fazendo o símbolo do Batman na ponte, e aí você fala, porra, certo? Ele é um filme com certeza menor, né? Nossa, é um filme muito se esperava muito na continuação, apesar de eu achar que tem cenas icônicas, a filmagem dentro do avião no começo do filme, o Bane aparecendo pela primeira vez, eu acho. Essa cena é a cena que o Nolan mais se orgulha em ter feito. Porque absolutamente bem filmada, e é tudo real ali. Mas eu vou fazer uma confissão aqui. Eu prefiro a cena inicial do Cavaleiro das Trevas. Também prefiro. Eu acho muito também prefiro porque é o Coringa, né, melhor. Rapaz? Mas não é porque é o Coringa, é porque é do jeito que é construído. É porque é mais impactante do ponto de vista dramático. Você tem narrativamente, você vê é o começo, a gente vai conhecer como é que funciona a índole do Coringa. Não é pelo dinheiro, né? Eu acho que essa terceira cena, essa cena do terceiro filme, ela lembra mais um Missão Impossível do que o Batman vinha fazendo. Essa cena, ela faz lembrar a gente do quê? Que o Nolan sempre quis dirigir um filme do 007. 007, sim, Lembra muito mais 007, Missão Impossível Eu gosto da cena do estádio também, sabe? É uma cena que o estádio vai demolindo e tudo. Mas a gente sabe, o Bane é um vilão que tem problemas. A gente, do mesmo jeito que eu elogiei muito a Marion Cotillard em A Origem... Nossa, aquela tá ridícula. Pelo trabalho que ela teve, eu acho que a Miranda, que ela criou aqui no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, é uma personagem que você vê o roteiro trabalhando ela, você não vê a personagem se modificando, você não vê as camadas na personagem, você vê as viradas de roteiro nela. O Morgan Freeman, que é o cara mais inteligente do planeta Terra, sendo ludibriado da maneira mais imbecil. Ah, porra. A Anne Hathaway fazendo a mulher gato, né? Que não tem sex appeal nenhum pra mulher gato. É uma mulher linda, fantástica, mas pra mulher gato ela não tem sex appeal nenhum, assim. Olha, eu só vou dizer o seguinte, esse pra mim é o filme que eu menos gosto Menos gosto não, é o único filme dele que eu não gosto do Christopher Nolan, que eu posso dizer com todas as letras, assim, eu não gosto. Como é que é o Rotten dele? Deixa eu ver, eu nunca vi. O Rotten dele é bom, acho que tá em 70. Cara, o IMDb dele é 8.4. 87%. O IMDb, que é mais chato, é fantástico, rapaz. Cala a boca, você sabe de nada, rapaz. Respeita o Nolan. Detesto esse filme, cara. É o filme que faturou 1.1 bilhão de dólares. No mesmo ano de Vingadores. Eu não acho um filme ruim, eu acho uma conclusão feita de uma forma... Poderia ter sido melhor. O próprio Bane, cara, houve um whitewashing do Bane, que é um personagem latino nos quadrinhos. O Bane é latino, gente. E transformaram ele num inglês, cara. Irlandês. Transformaram ele num britânico. Teve toda aquela questão das motivações do Bane. Faz diferença, Cicas, pra construção do personagem, porque... Faz. A gente vê diversos personagens mudando de etnias também, de localização e tudo mais. Nesse caso específico faz, porque nos quadrinhos, Juras, o Bane... Ele é um prisioneiro, ele foi criado numa prisão. Ele foi criado realmente numa prisão. Tem esse paralelo de que o Bruce, ele se internou, entre aspas, num presídio pra começar a criar a persona do Batman. O Bane não. O Bane ele foi jogado num presídio desde criança. Num presídio onde as condições de saúde eram ruins, onde ele teve que brigar pra sobreviver ali dentro. Existe um paralelo, e quando o Bane ele descobre que existe esse Batman, que é esse símbolo de ordem, que é o símbolo de justiça e tudo, ele trata como uma obsessão se livrar disso. É como se ele visse no Batman a antítese dele. O Bane nos quadrinhos é altamente inteligente. Mas tudo bem, Cicas, eles fazem uma prisão que tem uma abertura em cima e que se você for bom, você foge. Eu acho que é sensacional aquela prisão, hein? É a prisão, não, é a prisão com, como é que é o nome? Meritocracia. É a única prisão do mundo com meritocracia. Escalar. Se você conseguir, e se você treinar enquanto eles dormem, você pode fugir. Você pode fugir, não tem problema. Desde que você tenha meritocracia. A prisão que o Bane se vê dentro dos quadrinhos é uma prisão organizada por um Estado, sabe? É uma prisão que ela tem a sua estrutura fincada dentro do sistema. Enquanto isso, você faz essa prisão
subjetiva, essa prisão quase metafórica que é criada aqui, eu acho um negócio meio estranho, eu acho um negócio meio bizarro. E você... Eu gosto. Eu gosto, mas pro personagem do Bane, pra É ridículo, gente, pelo amor de Deus. E, novamente, o Bane ainda é atropelado por uma virada de roteiro no terceiro ato que diminui pra cacete o personagem. Batman de dia de lascar. Esse é o tipo de coisa que não dá pra... Não, sem contar que o Nolan, por exemplo, ele quer fazer um Batmóvel, aí ele traz o Batmóvel tático, o tanque de guerra. Tanque de guerra. Aí ele quer fazer a moto, aí ele faz a moto tática, que sai de dentro do tanque de guerra. Isso. Eu vi essa moto de perto, inclusive. Era inacreditável a construção dela, tá? Eles trouxeram pro Brasil e é inacreditável. Você não consegue pilotar porra nenhuma, né? Ela é antipilotável, né? Os caras sofreram acidente e o caralho tentando pilotar aquela merda. Tem que ser visualmente massa. Mas ela é incrível. E aí, de repente, tem uma nave. Simplesmente Da onde veio a nave? Da onde veio a nave? Precisa explicar, né, Rogério? Não precisa. Veio da cabeça Problema, do Fox. eu acho que não precisa. Problema é que nos outros filmes todos ele explicou tudo. E aí a nave não, a nave foda-se. Aí quando não explica, tu acha ruim, né? É isso que eu tô falando. Hipocrisia. Você tem que ter, cara, por exemplo, é uma franquia só, certo? São 3 filmes que seguem uma linha narrativa. Concorda comigo ou não? Sim. Se você explicou nos outros 2, você tem que explicar no terceiro, meu amigo. Eu acho que Senão esse fica é um esquisito. filme muito problemático do Nolan, Eu acho que é o filme que o Nolan não queria fazer. Não, e eu acho que ele teve pouco... Não é que ele não teve controle de tudo. A mesma galera que fez o roteiro dos outros fez esse. Eu acho Cara, que a questão... esse filme ele tá ensanduichado entre A Origem e Interestelar. Que eram os 2 filmes que realmente ele queria fazer. Entendeu? Então, assim, é o filme que ele fez e falou, tá. O estúdio falou, bota. Eu quero vender boneco, bota. Ah lá, Robin, bota. Mas bota do meu jeito. Bane, o Robin bota do meu jeito. Eu quero o Batmóvel de outra cor, bota. O negócio é que foi um filme que faturou muita grana, né? Claro. E abriu os precedentes aqui pra ele poder fazer o seu Interestelar 2 anos depois. Esse a gente nem vai falar muito, sabe por quê? Porque a galera vai ter que assistir na sala VIP. Exatamente. Temos aí patreon.com/RapaduraCast, é um podcast especial pro Interestelar. Fucking horas de Interestelar, tá? De puxação de saco. Puxar saco mesmo, puxamos mesmo, tá? Puxamos o saco pra Interestelar, que é um puxamos filmaço da mesmo. porra, a trilha sonora absurda, e o filme ficou melhor anos depois. Você começa a assistir anos depois e ele conversa muito com a realidade de hoje, o que é uma merda quando acontece numa ficção científica, que é um filme ficar mais velho e ele, nossa, parece hoje em dia, e puta que pariu, tô fudeu o negócio, né, tá Só pior não veio ainda. Só não veio a galera, como é que ele chama? A galera do além? O povo do espaço? Eles. Eles, né? Só não apareceu eles pra salvar a gente ainda, mas de resto, tá tudo lá. Mas é um filme que custou 165 milhões e faturou 758 milhões ao redor do mundo inteiro. Uma ficção científica, é muito difícil ficção científica ganhar essa grana aqui. Acredito que é muito por causa do elenco, o Matthew McConaughey, que é fantástico, a Anne Hathaway, que é maravilhosa. Acho que é uma junção de muitas coisas. Jessica Chastain. Aliás, tá na hora do Matthew McConaughey dar uma voltada nos filmes do Nolan, viu? Ele começou a fazer um filme ruim, e aí depois depois fez ele deu uma parada. Ele Agora teve uma ele vai época voltar. ali que foi True Detective, Interestelar, o Clube de Compras Dallas, Lobo de Wall Street, que era uma pontinha, né? E mas depois... a pontinha que ele... Cara, tu sabe que é aquele... Totalmente improvisado aquilo dele, ali, né? É dele, cara, aquilo ali. Depois daquele dali, ó, nada. Mas o negócio do Interestelar é que, como ele é um filme que na época foi titulado como 2001 Odisseia do Espaço, do Christopher Nolan, e o Nolan tava nessa vibe de assim, eu sou o novo Stanley Kubrick, talvez não ele, né, verbalizado por ele, né, mas ele queria que o Interestelar tivesse essa vibe, né? Mas isso foi manifestado pelo público. Porque ele sempre falava, né? Ele sempre falava assim, não, o Interestelar, porque eu amo 2001 Odisseia no Espaço. E aí as pessoas, você acha que pode ser um sucessor espiritual de 2001 Odisseia no Espaço? Ele, não, o Kubrick, ele sempre foi uma grande referência pra mim. Mas ele sempre deixava meio subentendido assim. Não, até porque, olha, do ponto de vista estético, do ponto de vista da gente ver as viagens estelares, obviamente o filme é inspirado por 2001. 100%, a gente comenta 100%. sobre isso, inclusive, no cast. Porém, no entanto, contudo, existe uma diferença fundamental entre o Kubrick, com 2001, e o Nolan, aqui com Interestelar.
o Nolan, ele... É o Kubrick que não explica porra nenhuma. Exatamente. E o Nolan... Concretismo. Eu ia colocar de uma forma um pouco mais... E o Nolan dá o livro do professor. Sabe aquele professor que tem as perguntas e as respostas que ele entrega assim? Eu ia colocar de uma forma mais elegante, mas o Juros foi de maneira mais bruta e direta. Ele explica absolutamente tudo. Mas ainda assim, muita gente não entende. Por quê? Christopher Nolan é um cineasta, a gente tem falando isso durante o cast todo. É um cineasta que ele faz filme pensando no público mais artístico, né? A galera que gosta dos filmes mais de arte. Ele pensa no público médio, que não entende muitas coisas de ficção científica e tudo. Mas, pô, Interestelar é um filme de 400 a 800 milhões de dólares. Mas que ficção científica conseguiu isso? O negócio é o seguinte, Cabeçuda. Juras, muita gente... É isso que eu tô falando. Às vezes, o filme dele é tido como genial e incrível e tudo mais por causa do blá blá blá. Porque sem o blá 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 é um grande filme. Mas ele acaba, às vezes, muitas vezes, o Nolan complica seus filmes com o blá blá blá. Esse que é o negócio. E aí, muita gente tira esse grande... Porque assim, na minha opinião, o que faz o Nolan ser um puta do cineasta não é o blá blá blá. Entende? É quando ele se afasta disso. O problema é que ele se cerca disso porque ele é um cara que tem o ego do tamanho de Saturno, do tamanho de Júpiter, tá ligado? E ele gosta de que as pessoas entendam ele como um grande visionário, e não só como um grande cineasta, e sim como um grande visionário, entendeu? E isso vem desse blá 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 que ele coloca nos filmes. Coloca muita coisa científica, né? Tem muitas liberdades. Eu tenho certeza também. que muita gente ia entender melhor o Interestelar sem blá blá blá. Porque o blá blá blá, ele deixa a coisa complicada. Aí a pessoa fica, caralho, não tô entendendo. O Tenet, que a gente vai falar daqui a pouco, é o símbolo máximo disso. Do quanto uma coisa que poderia ser simples é complicada de tanto blá blá blá. Eu acho que o filme seguinte dele, né, que é o Dunkirk, que aí ele vai pra Segunda Guerra Mundial, né? Olha a variedade dos filmes do Nolan, né? O cara faz um filme de trás pra frente, faz um filme lá de detetive, vai pro universo do Batman, depois aí um filme sobre faz sonhos. um filme de ilusionista, dos mágicos, aí vai pro mundo dos sonhos, que é uma ficção científica também, aí tem o Interestelar, que é uma ficção científica espacial e tudo mais, e chega aqui na Segunda Guerra Mundial. Isso é versatilidade, né? Versatilidade de carreira, né? Ele dá uma passeada. Obviamente que a gente não vai ver o Nolan fazendo uma comédia romântica, né? Não vai rolar. Isso né? seria... Eu acho que seria bem interessante. Imagina ele explicando... Transgressora. Porque assim, no Interestelar, a gente perdeu até um... Eu não quero falar muito sobre Interestelar aqui, porque o programa tá muito bom. E aí eu queria muito que as pessoas... Custa muito baratinho pra ir lá no VIP. Vai lá no VIP, vai, eu juro que vale a pena. Patreon.com/RapaduraCast. Eu prometo, porque tá um podcast muito bom que a gente destaca cada um dos detalhes que as pessoas amam e odeiam do filme. A história da explicação científica do que é o amor, acho que foi uma meia hora que a gente ficou nessa aí. Né? Eu amo isso daí. Ele isso aí ama, mesmo. a gente detesta, e aí a gente ficou nessa discussão que é muito bacana. O Dunkirk, de novo, se não for a montagem, é um filme simples sobre 3 pontos da guerra. Isso. Da Segunda Guerra Mundial. Que em algum momento se unem num ponto do tempo, né? Do espaço-tempo, digamos assim. E é aquela coisa, Dunkirk é uma coisa muito sui generis dentro da Segunda Guerra Mundial, porque é uma evacuação, é uma derrota, é uma retirada que se transforma em uma vitória. Porque você conseguir tirar aqueles soldados que estão em uma situação de calamidade e conseguir resgatá-los com a ajuda de civis, inclusive, para trazê-los de volta para casa, é algo surreal. E é um momento da guerra que traz para os britânicos, e a gente tem que lembrar, o Nolan é britânico, né, gente? Isso. Que traz para os britânicos um certo orgulho. Foi o momento chave da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha, ela já tinha dominado ali toda a França, né, faltava um pedacinho da França. Ela espremeu, né? Chama Blitzkrieg. Blitzkrieg. Que foi um movimento, foi um levante muito grande, com muitas tropas da Alemanha. Blitzkrieg, na verdade, só ataques relâmpagos. Exato, e forçando o exército inglês a recuar. Tanto o exército inglês, quanto o francês e tal, todo mundo que não estava ainda sob domínio da própria Alemanha,
foi ficando de costas pro mar, literalmente. Então eles foram indo parar numa praia. E é um momento, né, Rogério, que a última vez que a gente tinha visto no cinema, esse momento da guerra, foi uma cena muito forte, muito bem dirigida, pelo Joe Wright lá no Desejo de Reparação. Exato. Foi a última vez que a gente tinha visto. Agora, Dunkirk é um momento dramaticamente forte. E não é uma história que é desconhecida, é uma história muito conhecida, porque Sim. a Alemanha parte pra cima desse exército, só que ela para. Ela para porque sente que tem uma dominância tão grande que a empáfia do exército alemão, do exército nazista, ele fala assim, ok, vamos deixar esse cara morrer de fome? Vai ser incrível. Só que eles não contavam que fosse ter ajuda de civis ali de um porto inglês que era próximo do lugar onde eles estavam, que conseguiu tirar essas pessoas de lá. Isso inflou o patriotismo britânico e fez com que, cara, a guerra mudasse a partir daquele momento. Olha, então foi um grande erro do exército alemão que se tornou um grande acerto do exército inglês, né? Do Churchill e tudo mais, que organizou aquilo, né? E foi um ano interessante, Rogério, por quê? Porque a gente teve a mesma história, a questão de Dunkirk, sendo lidada por 2 filmes em pontos de vista diferentes. A gente teve o ponto de vista dos soldados com o Nolan, mas a gente teve também o ponto de vista do Winston Churchill com o filme do Gary Oldman. Que, aliás, é um cara que geralmente tá na filmografia de quem? Do Nolan. Isso foi o Nolan. É quase um filme do Nolan. E eu não duvido, aliás, que tenha algum maluco que tenha montado os 2 filmes em um só pra contar uma história só. Porque dava pra fazer isso. Dá pra fazer isso de uma forma muito interessante, muito inteligente até. Tem o truque. Qual é o truque? É a montagem. Porque o Lee Smith, né? Lee Smith capricha nas montagens do filme do Nolan, dos filmes do Nolan. Ele faz todas as montagens, né? Tem 3 momentos acontecendo ao mesmo tempo, diferentes. Só que em tempos diferentes, que você não entende muito bem. A trilha sonora vai cuidando também dessa questão do relógio. A trilha sonora que fica batendo o tempo, né? O Hans Zimmer ali. Aí eu acho que o Hans Zimmer um pouco... Ele dá urgência, né? Mas aí eu acho que eu acho que é o Hans Zimmer que tá um pouco acima, que ele tá acima do filme. Porque ele fica com aquele reloginho lá, porque às vezes não tem muito diálogo, né? E aí ele tem que... A trilha tem que sobressair de alguma forma, né? E é basicamente Jogos Mortais na Segunda Guerra Mundial, né? Porque basicamente é os caras só sofrendo. Outra coisa importante é que depois do Batman, o Nolan falou assim, eu vou fazer só os meus filmes. Chega de um pra mim, um pra você. Foda-se de vocês aí, eu sou o Nolan, compadre. Respeita o Nolan, compadre. Fez o Interestelar. Foi indicado a 5 Oscars. Você viu lá o Dunkirk, indicado a 8 Oscars. Inclusive melhor filme, né? E aí... o Nolan tava em outro patamar. O próprio Dunkirk é um filme que custou $100 milhões e faturou 500 e pouco. 530 milhões e se tornou o filme de Segunda Guerra Mundial de maior bilheteria da história do cinema. Superado por quem? Oppenheimer. Multiplicado de quanto? Multiplicado de 5, gente. A montagem é difícil de fazer ele se entender. O Dunkirk não é um filme fácil. Mas ele se amarra no final, né? Ele dá uma amarrada no final. No final ele dá uma amarrada, mas eu acho que dos filmes dele é o que menos se explica, né? É o que menos se explica. Tipo assim, você vai ter a catarse no final que você vai entender os pontos se juntando e entendi, então é isso e tal. Mas não tem ninguém lá te falando, né? Sim. Não tem uma orelha lá. Inclusive, acho até um problema do filme, inclusive, é que os atores que estão na peça são muito parecidos. E você não sabe quem é quem, cara. Porque é todo mundo britânico, Rogério. Todo mundo britânico. Mas, porra, pega um que tem uma verruga, pega um que usa óculos, sei lá, mano. Os caras são... Eu nunca sei quem é quem naquele filme, é uma loucura. Eu gosto muito do Cillian Murphy nesse filme, porque ele retrata muito bem o medo, sabe? O pânico. O Harry Styles também, né? Tem o Harry Styles. O Harry Styles, ele tá na praia. E tem o Tom Hardy lá no avião de novo com... É um bom filme, Eu não acho nada de muito incrível, mas eu acho que é um bom filme também. E foi a primeira indicação dele pra direção, né? Ele nunca tinha sido indicado pra diretor. Tinha sido indicado melhor filme em alguns filmes anteriores, na própria Origem, né? Foi indicado a melhor filme. Porque ele é produtor também, né? Então ele é indicado. Escrita, né? Ele foi indicado também em roteiro. Sabe uma coisa que a gente acabou não falando dele aqui, que praticamente todos os filmes dele trazem? É urgência, né?
Sim. O Amnésia tem uma urgência, porque o cara precisa descobrir e ele tá esquecendo o tempo todo. Isso dito o ritmo, né? O Insônia é o que é mais diferentão e tudo mais, mas também tem um cara em busca de um serial killer, um negócio do gênero. O Grande Truque tem a urgência de quem vai ser o melhor mágico. O Cavaleiro das Trevas, que é loucura, né? Porque... No caso do Insônia, não é spoiler porque está no filme. A origem é só isso, né? Do começo ao fim. Basicamente isso. O Cavaleiro das Trevas ressurge também porque você também tem uma questão cidade sendo destruída. Como diria o John agora, tem dias que você não consegue se livrar de uma bomba. O Interestelar é o tempo mesmo, né? É literalmente o tempo. O tempo que tá correndo. O Dunkirk são os 3 momentos que precisam se encontrar pra tudo dar certo. Porque enquanto eles não se encontram, tudo dá errado. Não sei se vocês já repararam, mas a viagem de barco só tá dando merda. Os moleque na praia só tá dando merda. E o cara no avião só tá dando merda. Só quando os 3 se encontram que a coisa funciona de verdade. Agora, né? eu posso ser bem sincero em um ponto. Eu acho que a forma como o Joe Wright retratou Dunkirk lá no Desejo de Reparação é muito mais assustadora que a do Nolan. Muito mais assustadora. Acho que são visões diferentes sobre o mesmo ponto ali, né? Eu acho que a proposta também é diferente. E aí a gente vai pra 2020 e o Tenet, né? Que é um filme extremamente problemático, né? Esse é tão urgente que ele é urgente de trás pra frente. Ele é urgente demais, né? Ele é urgentemente bizarro, né? Não, e olha, eu acho que aqui houve um pouco de empáfia do Nolan em todas as pontas. Eu acho que é um filme que precisava do Jonathan. Ele precisava de um toque mais humano. A ideia de você pegar o personagem, o protagonista, e não dar um nome pra ele, eu acho uma ideia meio merda. Ele é o protagonista, né, só, né? Eu acho que esse é o menor dos problemas, cara. Porque, na verdade, é uma história de espião básica, mas que ele cria lá um artifício de volta no tempo, né? Uma guerra temporal. Ele cria uma guerra temporal. Que, na verdade, é o que complica a história, mas, na verdade, é uma história de vingança, né? Cara... É uma história de vingança, né? Uma história de... É uma história de agente e... Eu acho que se o Nolan, se existe uma pessoa que poderia dar um toque pra essas histórias de agente tão saturadas hoje em dia, mas o toque que ele dá aqui, ele complica tanto, ele despersonaliza tanto os personagens. Só tem um cara que eu acho que consegue escapar bem desse filme, que é o Robert Pattinson. Que ele tá ótimo no filme. E quando você pega a virada final do filme com o Pattinson, o filme melhora por conta da tem umas cenas incríveis desse filme, né? Pelo amor de Deus. Tem uma cena... A cena do avião é inacreditável. O assim negócio como do carro... O Dunkirk também teve, né? Lembra os rasantes que os aviões davam na praia e você ficava... Não, mas a cena do avião sendo feita de maneira prática aqui é assustadora, cara. Não, o som do Dunkirk é um negócio... Quem não viu no cinema o Dunkirk... Perdeu metade da experiência. Porque... Não, e com o Tenet também. Agora o Tenet, ele teve essa agravante de ter saído durante a pandemia. Durante a pandemia, né? Pelo amor de Muita Deus, gente né? não conseguiu ver no cinema. Faltou sensibilidade pro Nolan, porque... E eu achava que isso talvez afetasse a carreira dele, né? Eu também achava. Que burro, né, Rogério? Como Caiu pra cima. Eu vi diversas entrevistas dele na época. E não é que ele tava pensando só no filme dele. Ele tava pensando na indústria como todo, porque ele viu que tava todo mundo sendo afetado, né? E existia uma ânsia na indústria de quem é que vai... Qual o medalhão que vai fazer o cinema voltar, sabe? Porque os cinemas fecharam, isso nunca aconteceu, né? Os cinemas fecharem tanto tempo assim. Nem durante a guerra isso aconteceu, né? Dos cinemas fecharem. E aí ele passou meses fechado e quando começaram a reabrir... com vários protocolos de segurança e tudo mais, e aí abria e fechava. Aqui no Brasil foi assim, né? Abria e fechava, abria e fechava. Foi a primeira cabine que eu fui, foi a do Tenet. Depois que reabriu. E era todo mundo com medo, gente. Era longe, você sentava 3 cadeiras do outra pessoa com a máscara, assistia o filme com a máscara, né? Mas eu me lembro assim, eu pensava que ia ser um filme... Primeiro que eu tava com bronca do Nolan nessa época, porque realmente achava que ele tava sendo muito insensível. Cara, muita gente morreu, muitas vidas foram mudadas pra ele tá pensando numa indústria, entende? Eu acho que ele tinha que ter sido um pouco mais... Não gosto da atitude que ele tomou. Eu acho que ele tava pensando no pessoal dele, ele tava pensando na... Então, mas é muito micro, né? Vamos pensar no mundo inteiro, cara. Isso é uma coisa, é uma escala global, né? Não é foram milhões de mortes, né? Não é uma coisa... Eu fui no cinema, eu saí e falei, pô, até que o filme é legal. Mas ele é um filme que aí
eu fui tentar reassistir, e aí você percebe que ele é chatinho pra caralho mesmo, né? Assim, ele muito querendo metido a ser inteligentão e tal, assim. É muito Nolan, é muito empáfia do Nolan, sabe? Mas ainda assim eu prefiro ele do que o Batman 3 lá. Acho ele melhor que o Batman 3. E tem cenas muito boas, né? Como você disse. Cara, a cena de perseguição com o carro invertido é do caralho, porra. Como é que filmou aquilo, cara? Como filmou aquilo? Absurdo, Entende? cara. É absurdo, Superprodução, né, absurdo. mano? O filme saiu quase um ano depois no HBO Não saiu Max. junto. Eu lembro que eu assisti no cinema esse filme por causa disso. Senão, se fosse em casa, eu teria visto em casa. A briga do Nolan com a Warner foi por causa do lançamento. Que a Warner não queria lançar e ele queria lançar. A Warner queria lançar no Max e ele não quis, né? Não. Ele queria lançar... É porque o projeto de lançar os filmes ao mesmo tempo do cinema e no HBO Max é o projeto de 2021. Lembra que tem aquele vídeo famoso? Todos os filmes que vão sair nos cinemas em 2021 vão sair ao mesmo tempo no HBO Max. Não é o caso do Tenet, que é 2020, mas tiveram muitas discussões com a Warner, porque o filme foi adiado diversas vezes. E era sempre brigando com o Nolan e a Warner brigando. Ele foi Porque lançado falava em assim, setembro. não, eu queria lançar nessa data. Aí a Warner, cara, não tem como a gente lançar porque os cinemas estão fechados. Foi um flop, a gente investiu muito dinheiro nesse filme, né? Foi um filme muito caro pra ser feito. E aí, esse embate todo desgastou a relação do Nolan com a Warner e ele falou assim, não trabalho mais com a Warner. Não, e ele falou de maneira... Ele foi, cara... Ele foi muito enfático contra essa estratégia que foi colocada do lançamento da HBO Max. Com todos os filmes que foram lançados. Ele foi muito enfático. Ele foi muito enfático em relação à proteção com a janela cinematográfica. Tanto é que o ponto que vendeu a Universal pra ele, na hora que ele escolheu qual seria a próxima casa dele, foi essa questão da janela. E, sendo bem sincero, a Warner hoje ela tá com uma janela de 45 dias em relação ao VOD. Não é nem em relação ao HBO Max, é em relação ao VOD. Porque a Warner voltou com a janela. Você tem a janela de cinema, você tem a janela do VOD, você tem a janela do HBO Max. O Nolan não volta mais pra Warner nesses termos. Nesses termos ele não volta. Ele se recusa a uma janela de 45 dias. E teve um negócio importante, né, Cicas? Porque como o filme foi lançado em 2020, nos Estados Unidos, no Reino Unido e tudo mais, a Warner decidiu relançar o Tenet nos cinemas um ano depois, em 2021. Só que lançando ao mesmo tempo nos cinemas e no HBO Max, sem consultar ninguém. Eles não consultaram nem a galera do filme, do próprio Nolan e tudo. E aí isso trouxe uma entrevista muito peculiar do Nolan, dele chamando o HBO Max do pior stream que existe. E ele falando assim, essa merda desses streams, vocês estão destruindo a indústria e não sei o que, aquele papo todo. Enfim. Eu acho que acabou o namoro, né? É uma luta a ser lutada? Ok. Não no momento de uma pandemia, né, cara? Pandemia mundial. Você tá com uma pandemia mundial? Pega o seu filminho, bota ele embaixo do braço, lança daqui 5 anos, foda-se. Lança daqui 5 anos, fala, briga com a Warner pra isso, ó. Vou ficar que o Nolan, a gente até conversa, né? Que o Nolan ele é muito metódico. É assim, ele escolhe a data, aí a data tem um sentido ridículo. astrológico. Tanto que a gente ficava achando que tinha a ver, porque... Astrológico não tem não, Júlio. Não, eu garanto que não tem. A gente ficava achando que tinha ligação com a origem, e por isso que tinha que sair numa data X lá. Exato. E não era, cara, é tão... Porque era 10 anos depois da origem, né? É tanta empáfia que ele simplesmente queria ser o salvador do cinema, essa é a ideia. Porque ele poderia muito bem ter... Cara, tem filmes aí que ficam 5, 6, 7 anos na lata e vão sair só depois. Ele poderia ter pegado o filminho dele, guardado embaixo do braço, esperado a coisa acalmar e falar, ó, agora sim vou lançar meu filme aqui. Olha, tem dois caras que eu acho que meio que encamparam essa luta, que foi o Nolan e o Tom Cruise. E o Érico Borgo. O Tom Cruise. Eu sou fã, quero service. Fizeram service e eu fiquei feliz. Eu acho que tem dois caras que encamparam muito essa luta em Hollywood, que foram o Nolan e o Tom Cruise. O Nolan na ponta de lançamento e o Tom Cruise na ponta da filmagem. Da galera que tava fazendo filmes, no meio da produção ainda. Eu consigo enxergar a urgência. Eu consigo enxergar você ver colegas de trincheira, colegas de trabalho, sem ter grana, sem ter como tirar o sustento. Eu entendo isso. Também tem o outro lado, que não era o momento de se fazer aglomeração de maneira nenhuma. O Rapadura, ele bateu muito o pé, né? A gente bateu muito o pé pra essa época da pandemia. Inclusive, a gente poderia revisitar o nosso podcast Pandemia... O que mudou, né? O que mudou anos depois nenhuma. Aí, né? Quer dizer, mudou muita coisa. Mudou janela, mudou muita coisa, né? Não tem mais pré de meia-noite, não tem... Os ingressos estão mais caros,
Os funcionários do cinema sumiram. Os funcionários sumiram. Agora só tem 2 funcionários no cinema. Tipo, que o cinema loucura, inteiro mano. com 2 funcionários, tá ligado? Não, e tá cada vez mais bizarro assim, mas eu lembro que na época existia um objetivo da indústria de retomar os cinemas. E faz total sentido, pô, é o trabalho deles. Eles queriam voltar a trabalhar, né? Se algumas pessoas estavam conseguindo voltar a trabalhar, se shows estavam acontecendo, por que cinema não poderia voltar a acontecer? Aí Dois tiveram todos os errados não protocolos de fazem um segurança. certo. Dois errados não fazem um certo. Não, eu sei, mas tinha vários protocolos de segurança. Eu lembro que eu fui chamado, eu fui pro UCI, e aí eu vi todos os protocolos da higienização das salas, um spray que eles jogavam lá pra matar as bactérias e tudo. Teve todo um aparato que começou a ser distribuído no mundo inteiro para as coisas serem diferentes. E a gente viu que isso, na verdade, só deu certo quando chegou a vacina. Chegou a vacina e as pessoas começaram a vacinar. Porque as pessoas não estavam pensando em ver filmes aglomerados no momento que tava todo mundo em casa, né? Caralho. Meu. Tanto que foi a maior subida da história dos streams foi 2020 e 2021. Eu acho que o erro do Nolan foi só não ter... Cara, você pega o Paulo Gustavo, por exemplo. A gente ficou sabendo, depois da morte dele, por acaso de Covid, que ele tava bancando toda a galera que trabalhava com ele. Que trabalhava nos filmes, que trabalhava... Que não tava podendo mais trabalhar, né? Cara, ele bancava. Vê se ele... vou fazer... Era minha mãe, uma peça 4 pra... Não! Ele pegou toda a grana que ele tinha guardado e cara, pagou essa galera. Foi dando... O Nolan tinha dinheiro suficiente pra pegar todos esses amigos dele e bancar todos eles. Nem sei se talvez ele até possa ter feito isso de alguma forma. Mas, cara, não colocar um setor na frente da humanidade. Cara, a gente tá falando da humanidade, a gente não tá falando... A gente tá falando de algo que tirou a vida de... Não é que tirou de milhares. Não é que tirou de centenas de milhares. Tirou milhões de vidas. Então... Eu acho que é uma questão... Isso pra mim me fez o Nolan cair em vários degraus. Não foi só o Nolan que lançou o filme nessa época, né? Muita gente lançou o filme nessa época. Mas é que o Nolan foi o bandeira, foi né? O rosto. Ele foi o cara que pegou a bandeira e falou, sou o salvador do cinema. O cinema vai voltar em 2020, né? Que era o negócio brabo, né? E ele assim, pelo menos, eu tenho o prazer de ter visto ele se fuder, desculpa. Mas ele se fudeu mesmo porque não deu certo o que ele tentou fazer. Ele não voltou aos cinemas, filme, né? Tanto que depois que o filme dele saiu de cartaz, o cinema fechou de novo, porque entenderam que não dava. Eu voltei pro cinema, a última vez que eu tinha ido pro cinema foi ali no começo do ano pra ver os filmes do Oscar, né? E a gente... Quando chegou a pandemia, eu só voltei ao cinema em setembro de 2021 pra ver Shang-Chi. Março de 2020 começou a pandemia. E em setembro de 2021... já tinha a segunda dose da vacina já, nessa época. Já tinha a segunda dose da vacina, né? Eu podia ter ido antes, mas eu não fui. Afinal, eu tenho um histórico com a pandemia e eu fiquei muito traumatizado. Até hoje eu ainda tenho um problema meio claustrofóbico de ir pra lugares com muitas pessoas, assim. Eu parei de ir pra evento, mano. Eu fui chamado pra diversos eventos e parei de ir pros eventos e tudo. CCXP eu vou em 2025, final de 2025. Eu vou pra CCXP e a última que eu tinha ido foi em 2019. Na minha cabeça afetou muito a pandemia e acho que afetou muita gente. Eu acho que o Nolan foi extremamente insensível. Assim como muitos dos seus roteiros são insensíveis, ele foi insensível também na vida real. E aí o Tenet, a gente pode dizer que o Tenet é o único fracasso financeiro de bilheteria. Ok, saiu durante a pandemia e todos os filmes que saíram durante a pandemia ali foram fracassos, né? Mas o fracasso foi culpa dele. Ele ter escolhido... Pura e tão somente, exclusivamente... Sair em 2020, né? Não quis adiar um ano, né? Ele brigou com a Warner para acontecer isso. E aí depois ele ainda botou a culpa na Warner. Não foi culpa da Warner, né? A Warner, na verdade, eles estavam querendo proteger a grana deles, né? De assim, cara, vamos lançar numa data que vai render, né? O Tenet não é um filme ruim. Não é. Tá longe de ser. Não é longe de ser um filme ruim. Se ele tivesse sido lançado no final de 2021, ou talvez que nem você viu lá, setembro, outubro, né? Outubro de 2021... Ele talvez não seria um grande sucesso como foi o Dunkirk, como foi o Interestelar e tal. Mas talvez ele tivesse até se pago. A questão é que pegou mal pra ele e agora o engraçado o tempo acabou fazendo bem porque é aquilo que a gente falou. Caiu pra cima. Quando ele foi fazer o Oppenheimer, foda-se tudo isso, né? Ele foi pra Universal, né? Jura, teve briga pra quem ia pegar o projeto. Eu lembro, teve tipo leilão, né? A maior galera foi quase fez um leilão. Disputa.
E aquela coisa, novamente, o que virou a maré a favor da Universal foi: vamos dar a sua janela de 90 dias. A sua janela de 90 Você pode vezes. fazer o que você quiser. IMAX, Esse é o negócio. dinheiro infinito, faça aí o seu filme da bomba atômica, do seu jeito. E o Nolan tem uma característica muito sensacional, que é assim, os trailers nunca contam nada. Você nunca entende muito os trailers do Nolan. Ele mostra o que ele quer mostrar, ele não dá spoiler, ele evita o máximo. Não tem trailer de história e nem trailer de desespero. É isso, ele Não mostra tem. cenas e você que entenda. Eu lembro quando saiu o Oppenheimer, e era toda hora a bomba. E aí mostrando o Cillian Murphy, aí mostravam os escritos na tela, e o negócio pegando fogo, e a gente, que porra é essa e tudo? E aí a gente sabia que era o filme da bomba atômica e tudo, afinal o Oppenheimer, né, o cara que é o criador da bomba atômica. E o marketing dele, Juras, é meio parecido com o marketing do Tom Cruise, né? É. Porque ele fala de coisas que estão na produção, que são coisas que a gente não vê no dia a Tem dia uma acontecendo. explosão de verdade. Tem uma explosão de verdade. Tem uma galera que achou que era uma explosão de bomba atômica, aí ele teve que vir e falar, olha, não foi. Mas foi plantado. Teve uma briga com Não tem CGI. Teve uma briguinha com o pessoal que existe CGI do filme. Olha, não tem Todo CGI. filme do Nolan tem CGI, tem correção, mas ele sempre tenta fazer tudo no efeito prático. Ele recria cidades, né? Ele faz umas coisas diferentes. Isso chateou um pouquinho a galera, viu, Júlio? Isso chateou um pouquinho a galera que trabalhou no filme e que não se sentiam que estavam sendo... A turma do CGI, principalmente, né? Que é tipo assim, porra, a gente trabalhou no CGI do filme e tu tá dizendo que não tem CGI, cara. Tem Que CGI, loucura é isso essa, é né? maluco. Mas Agora. mesmo assim, isso funcionou pra positivo do filme, porque toda essa polêmica, junto com a questão do Barbenheimer, que eu... Então, é o que eu ia dizer agora. Não, Esse é um filme... não é um parêntese só. Não é um parênteses. Porque Esse é um filme ele só fez esse sucesso por causa Exato. do Barbie. Esse Oppenheimer, isso é uma coisa só minha, tá? Só minha. Se ele fosse um filme sozinho do Nolan, pra mim, era um filme que ia ter dado muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Ia ser por tipo causa do Dunkirk, Nolan. uns 500 milhões ali e tudo, né? Entre 500 e 600 milhões era o que ele ia fazer. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Mas o Barbenheimer, cara, é um negócio que... O Nolan pode ficar chateado, pode reclamar, pode falar que não é, foda-se. Nolan, foda-se. É, cara. Metade da alimentou os bilheteria dois filmes. dele... Agora alimentou os dois filmes. Foram os Metade dois- da bilheteria dele, eu acho que o Barbie ele tem uma carreira solo, tanto que tem muita gente que foi ver só o Barbie e não foi ver o Oppenheimer. O pessoal que foi ver o Oppenheimer foi muito mais pela brincadeira do Não. que qualquer outra coisa, né? Teve gente, juro, você sabe disso. Teve gente que foi assistir só o Oppenheimer e não viu o Barbie. Mas teve muita gente que viu mas é muito, o Barbie e o muito diferente. Oppenheimer, mas viu o Barbie 10 vezes e viu o Oppenheimer só uma vez, sabe? Eu vi Barbie 4 vezes Então, e vi Oppenheimer o só uma Barbie é o, vez. é o filme da repetição, porque você foi com amigos diferentes, aí Não, com a mãe, com a mãe, aí você vai com a não sei o irmã, quê. você vai com a filha. O Oppenheimer você vai- não é esse filme, você não quer ver outra vez. Quem se lascou nessa brincadeira foi o menino Tom Cruise, O que... Missão Impossível 7 dele que tava muito próximo, Uma não achava semana que o antes, Barbie pô. Oppenheimer ia... O Tom Tem Cruise esse até tentou estudo. dar uma navegada na onda, aparecendo na premiere dos dois filmes. E teve um negócio também das salas IMAX, né? Porque o Tom Cruise, ele lançou 2 semanas antes o Missão Impossível com exclusividade nas salas IMAX, chegou o Oppenheimer e o Oppenheimer pegou porque o contrato era do Nolan. E o Tom Cruise falou assim, gente, vamos conversar pra dar uma Muda a adiada, data aí. não sei o quê. Mas ele não queria mudar dele, ele queria E mudar aí dos outros. se o Nolan lançou o filme dele na pandemia, ele vai adiar pra Tom Cruise, mano. Que vai se foda do Tom Cruise, caralho, né? Simplesmente o... Eu queria ser uma mosca nessa reunião, sabia? Cara, eu fico imaginando o Tom Cruise assim, ô Nolan, por favor aí, libera mais as salas IMAX pra mim aí, pra gente movimentar o cinema, né? O cinema tá precisando voltar, né? E tudo. Aí o Nolan assim, então lança antes o teu, lança um mês antes. E o Barbenheimer... Ou lança depois. E o Barbenheimer, ele só funcionou porque são filmes totalmente opostos. É. Totalmente opostos. Então, por exemplo, se fosse Missão Impossível lançando na mesma semana de Barbie, não ia existir Missão Barbie. Não ia existir. Não ia existir. Um filme não ia chamar o outro. A questão do Oppenheimer é que ele é o filme que todo o marketing era inverso ao marketing da Barbie. Era uma coisa soturna, escura, Peaky séria. Blinder. O Barbie é zoeira, colorido, brincadeira. Barbenheimer. Funcionou. Barbenheimer. A Barbenheimer galera é trocando um... de roupa de uma Tá sessão na história pra do outra. cinema. Tá na história do cinema. Já tentaram já tentaram várias vezes fazer, 1 milhão ainda não. Vão continuar tentando e vai continuar não dando Cara, certo. é capturar o raio numa garrafa, cara. O marketing do Barbie é uma coisa a ser estudada. É histórico. E o Barbenheimer é outra coisa a ser É estudada. histórico, tá porque realmente... nos livros da história do cinema, assim, de
da nova história do cinema, você vai pesquisar fenômenos, momentos e tudo, e com certeza o Barbenheimer tá lá, é um fenômeno. E você fez, né, o Nolan, um filme da origem, da criação da bomba atômica com quase $1 bilhão em bilheteria. Um filme de quase 3 horas. É um filme que rendeu muito em VOD também, ganhou muita grana em VOD, porque ele saiu 1 ano depois no streaming. Cara, 1 ano depois do lançamento dele do cinema. E é outro filme de urgência, porque você tem que construir a bomba antes do seu inimigo. Eu ainda acho, já 90ª, 50ª, 70ª, milionésima vez que a gente fala de Oppenheimer, e todas as vezes eu falo a mesma coisa. Eu acho que é um filme covarde que o James Cameron vai descovardar. Caraca, o James Cameron ele comprou a briga, né? Porque o James Cameron comprou a briga. O James Cameron e o Nolan, eles têm muitas características em comum. O ego, ambos têm egos gigantescos. Eu acho que é justamente isso em comum que eles têm que faz com que eles não consigam se picar. E eles vão se provocar, né? Eu acho que o Nolan, depois da Odisseia, ele podia fazer um filme de barco também. De um grande naufrágio, alguma coisa fazer assim. Fazer um remake do Poseidon. Ou fazer um filme de viagem no tempo, com máquinas e tudo, e fazer o Exterminador do Futuro dele, sabe? O James Cameron podia fazer... O Nolan podia fazer isso. Foi o Exterminador do Futuro dele. Ou ele podia criar... Ou ele podia criar um mundo mágico. Guerra das Máquinas. Não, um mundo mágico com pessoas, em vez de azul, as pessoas são verdes. Aliás, ele podia pegar Tem um filme que acho que tá sendo feito já. Dá uma olhada aí, dá uma pesquisada, que é A Guerra do Velho. Sim, a Guerra do Velho Eu acho que já estão fazendo, né? Mas, sim. Cara, seria... Se o Nolan pegasse a Guerra do Velho, ia ser a resposta pro Avatar, cara. Não, e olha, eu sei que a gente tá fazendo um exercício de futurismo aqui. Esse A Odisseia vai ser a primeira vez que a gente vai ver um Nolan fazendo algo completamente diferente do que ele fez anteriormente. É uma adaptação de um livro, mas com muitas liberdades criativas também, né? Porque, afinal, Nolan, né? Mas a gente vai estar vendo ele lidando com deuses, monstros... Esse A Odisseia vai ser bilhão. Cobre aí, tá? Um ano depois aí. Quero muito saber como ele vai trabalhar com mágica, cara. Ai, cara. Eu não sei se ele trabalhando com magia, que é a coisa que ele mais abominou nos Batmans. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, você sabe que o Troia era pra ter sido dirigido pelo Nolan, você sabia disso? Não sabia. O projeto foi oferecido pro Nolan sensacional, e ele não aceitou. E aí agora ele decidiu fazer o dele. Eu tô achando, sinceramente, que como é que é o nome do filme que vai chamar mesmo? É o Ilíada? Odisseia. Não, Odisseia. Eu acho que ele vai tomar esse caminho do Troia, que é assim... Ele vai contar a Guerra de Troia, porque a gente viu o Cavalo de Troia nos sets, né? Então, mas o que eu tô falando é o seguinte, o Troia, você lembra que o Troia tinha deuses, mas... Não tinha. Apareceu... O Brad Pitt é um deus, caralho. Ele é um grande guerreiro, não tem negócio... O Aquiles não é tratado de maneira nenhuma como semideus. Em nenhum momento ele é tratado como semideus. Ele morre com uma flechada na porra do tendão. A flechada no tendão foi por acidente, ele tava morrendo já. Ele levou 1000 flechadas no peito e depois levou no calcanhar de Aquiles. Aí veio o mito. Veio o mito de que ele tinha morrido com... Mas não existe, você não vê a influência dos deuses no Troia do Wolfgang Peterson. É por isso que eu acho que é bizarro, porque o Troia que a gente vê do Wolfgang Peterson é o mais próximo que a gente pode pensar da forma que o Nolan adaptaria essa história. O problema é que a gente já sabe que vão ter deuses no Odisseia. Sim. E o Nolan nunca lidou com isso antes. Eu tô muito curioso. Real, tô muito curioso. Né? O filme, cara, depois o Nolan chegou num outro patamar, que o filme de 2026 aí, desses, né, que o Nolan não foge do verão, né? Ele não foge, o verão é meu. Julho é meu, compadre. Vocês que se virem aí. Tanto que o Vingadores pulou fora, né? Vingadores saiu do julho, foi ali pro final do ano. É isso aí mesmo. O Homem-Aranha tá ali em julho também, mas a gente não sabe também o que vai acontecer. Vai ser 17 de julho, 16 de julho aqui no Brasil, né? Tem 2 semanas antes do Homem-Aranha. É Menino Tom contra Menino Tom aí, rapaz. E aí tem um mês garantido de IMAX, né? Um mêsinho garantido de IMAX, que é exclusivo. Vai ficar no cinema. Peraí. Tem esse problema aí, porque o Homem-Aranha também é IMAX, cara. O Homem-Aranha vai ficar sem sala IMAX. Provavelmente. É o Nolan compadre. Aqui é Nolan compadre, né? Sinceramente, quem vai se meter com o Nolan agora? Ninguém se mete contra o Nolan, mano. Ninguém se mete contra o Nolan. O cara tá pistolão em Hollywood. E é por isso que a gente fez esse podcast aqui. Que é pra mostrar o quanto a carreira desse cara se transformou num fenômeno. 12 filmes, 13 com a Odisseia. E o 13º filme dele é um dos filmes mais esperados aí dos últimos anos.
E o cara só simplesmente pegou assim, o que eu adaptar aí, mano? O que é que eu adapto, hein, mano? Vou pegar uma história aí, vou pegar a Odisseia de Homero. Vai se fuder, caralho. Vai se fuder, que não, se isso maluco, não é um ego mano. do tamanho do universo, nada mais é, meu amigo. Maluco demais, mais cara. Eu vejo, assim, filme novo do Nolan, eu fico empolgado. Eu fico, tipo, caraca, o que é que ele vai entregar aí? Porque eu sei que vai ser cinematograficamente absurdo, umas câmeras absurdas, efeitos práticos. Vai fazer muita coisa fantástica. E eu gosto, porque ele é um cineasta diferente, é um cineasta que filma com película, né, mano? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente garantidos 2 relacionamentos do Nolan em cinema esse ano. Que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas e o Interestelar. Vocês vão assistir esses 2 filmes no cinema de novo? Eu vou. Tu vê qualquer coisa que sai no cinema, mano. Sai fora. Já vi um monte de vezes, mano. O Batman, sai fora, vi é ótimo. 300 vezes já. O Interestelar vi outro dia aí pra gente gravar. Tô fora, mano. Já vi aí. Vai pra lá. Mas apesar de que Interestelar é um filme que eu gostei tanto, assim, de ter revisto, que eu acho que sentir Interestelar no cinema seria especial. É muito louco quando um filme muda na sua cabeça com o passar dos anos, sabe? É por isso que é tão legal você revisitar filmes anos depois. Eu não gosto de fazer isso. Eu vou ver esse filme sair no cinema, eu vou ver ele 30 vezes no cinema, sabe? Eu só fiz isso com Rei Leão, em 94, e ficou ali, mas agora o Superman você viu 3 vezes. Vi 3. Falamos sobre Christopher Nolan? Falamos. E sua carreira aí? Qual o melhor filme do Christopher Nolan? Boa pergunta, hein? Assim, sem preparação nenhuma. Tem 12 filmes aí. Não consegue escolher um? Pra mim é The Dark Knight, óbvio. Vai continuar sendo The Dark Knight como o melhor filme do Nolan. E o segundo eu colocaria o Interestelar, nesse momento. Coloco o Interestelar como... Eu vou fazer um top 3 aqui. Interestelar, The Dark Knight e o Grande Truque. O Grande Truque? O Grande Truque. Que loucura, hein? E tu, Rogério? Eu tô em dúvida. Tu gosta do Amnésia? Eu sei que tu gosta do Amnésia bastante. Não, tudo bem, mas o Amnésia não é tudo isso, né? É porque eu tô entre o Cavaleiro das Trevas e o Interestelar, de verdade. E é engraçado, né? Porque o Interestelar é um filme que foi num crescente, tá? Ele foi num crescente. Mas eu acho que eu vou ficar com o Batman. Qual Batman? O Cavaleiro das Trevas, obviamente. Dark Knight. Apesar das coincidências inacreditáveis. Rogério, chato demais, mano. O outro vestido de palhaço, um de morcego. Você ficou sabendo que as pessoas estão reclamando que o prédio que o Superman segura, ele não deveria quebrar daquele jeito? Ele deveria espatifar, e o Superman não devia conseguir segurar ele assim. Mas tudo bem que o cara tá voando e segurando o prédio, não tem problema. Mas aí é um o prédio ponto, tem que espatifar direito, né? O filme, no final, eles emendam os prédios assim, que nem cola, gente. Que loucura, que papo é esse? Torto, mas emenda. Não importa, né? Como se o prédio fosse partir no meio e ele ficasse certinho, que nem um papel, né? E você colou com um durex assim, ó. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Suspensão de descrença, né? Pra quê? O que é que existe, né? Mas o Nolan é porque ele é pé no chão, né? Pé no chão ele é pautado na realidade. Esse que é o problema. Quando você faz um filme que você diz que ele é pautado na realidade, e aí tem coisas que precisam de muitas coincidências pra funcionar, aí complica. Mas de qualquer forma é um filmaço. Né? Mas o Interestelar mesmo, né? Assim, que ele fala assim, ó... Meu filme é pautado na ciência... Mas tem algumas coisas que eu vou querer inventar aqui, porque é nós, né? Lady Murphy. Meu filme é pautado na ciência. Lady Murphy. Fechamos aqui mais um Rapadura Cast. Deixa aí seu comentário aqui no Spotify, no YouTube. Melhor filme do Nolan. E se você concorda que ele é o cineasta a todos dominar? Ele é o que tá comandando Hollywood? Eu sei que tem muita gente que discorda disso aí. O Nolan agora virou um anel, foi? A gente só trouxe números. Cineasta pra todos governar. A gente trouxe números. O cara tem 12 filmes e faturou 6,6 bilhões com 12 filmes. Se eu conseguir me trazer algum cineasta aí que tenha essa quantidade de filmes e que tenha mais dinheiro arrecadado. Que tenha essa média, né? Que cause essa comoção e tenha tantas indicações ao Oscar, que tenha vencido o Oscar, e que seja o cara do blockbuster, que seja o cara da arte, e que agrada os críticos e agrada o público. Que seja o cara que vende ingresso um ano antes. Se você me trouxer alguém aí no mesmo patamar, aí a gente pode questionar aqui. Realmente tem fulano que ele faz parecido. Pelo que a gente tá olhando assim. Tô pra ver. Não tem, por enquanto, né? Sabe-se lá o que vai acontecer no futuro. É isso. Finalizamos. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!